Entre namoro, noivado e casamento, eles têm mais de 40 anos, 3 filhos e um neto. E eu vou dizer, viu, meu amigo, uma sabedoria. Olha, em meia hora de conversa aqui, um café com eles, antes do podcast, já ficamos nós dois apaixonados por eles, viu? Tem que respeitar, né, amor? Exatamente. Nós estamos falando deles, que já vamos apresentar, mas eu só quero dizer que o Até que a Morte os Separe já começou. Gente, então é isso. Olha só, ele é especialista em psicologia clínica, embaixador cristão da Coreia do Sul, da Oração da Madrugada, palestrante, pastor, eu não vou dizer a igreja agora, ela é diretora de projetos sociais, projeto Casa e Palavra, um projeto de mulheres incríveis. Acho que o pessoal já sabe até quem é, né? Nós estamos falando deles, pastor Monguba Júnior e pastora Isabelle. Que prazer enorme receber vocês aqui hoje no nosso podcast, viu? Nossa, Gente, você não tem noção da alegria que a gente ficou quando a nossa produção falou que vocês tinham topado vir aqui conversar com a gente. A gente admira muito o trabalho de vocês. Tivemos o privilégio algumas vezes de ir visitar a igreja de vocês. Uau. Hoje é a Seven Church, né? Sim. E é uma igreja incrível, a gente ficou encantado, né, amor, com a igreja. O trabalho que vocês têm desenvolvido, nós temos grandes amigos que são membros da igreja de vocês. E de verdade, muito obrigado por toparem esse convite tão ousado de vir aqui conversar sobre relacionamento, né, amor? É verdade. A honra é nossa, né, de estarmos aqui. Privilégio grande. Com esse casal tão lindo, gente. Tão novos, né? E tão comunicativos. A gente fez o Até que a Morte Separe exatamente por isso, porque somos completamente desimprováveis, né? E Deus foi lá, abençoou a gente e abençoou a cada dia, mas a gente precisava aprender mais com pessoas como vocês. Por isso que a gente já quer saber, por favor, como é que vocês se conheceram, né? Que eu acho que vocês já estão aí mais de 40 anos contando essa história, mas o pessoal de casa com mas ele vai contar um pouquinho diferente do que eu conto. Ah, muito bom! Cada um tem uma história completamente diferente. Aí você acredita na história que você quer acreditar. Gente, é inacreditável, pastor. Esse já deve ser o 10º, sei lá, quantos podcasts a gente já gravou. Mas todo casal que você tem é a mesma coisa. Ó, tem a minha versão e tem a versão dela. Lá em casa é assim, tem a minha versão e a versão. E tem a verdadeira, né? Tem a versão dela e a verdadeira, que é a minha. Não, então eu vou deixar ele contar primeiro, né? Na realidade, a minha ligação com a Isabelle é desde a infância dela, porque ela foi daminha de 15 anos da minha irmã, eu não sabia, né? Ela foi a daminha número 1, de idade 1, né? Certo? Ela tinha uns 3 anos, 4 anos, 3 anos, e ela foi a primeira daminha lá, então as nossas famílias eram ligadas, né? O tio dela me pegava na minha casa para passear com ele no colégio, era da igreja presbiteriana, então tinha uma ligação muito grande com a família, mas nós não nos encontrávamos, estudávamos no mesmo colégio, só com a diferença de 4 anos, né? Então ela ficava num pátio, eu ficava no outro. Eu não conhecia Isabelle, não sabia quem era Isabelle, né? E aí um dia eu estava cantando no casamento lá na igreja, e na época a gente cantava ainda com um cantor cristão, né? Então era bem aquelas músicas antigas e tal, né? E eu estava cantando, né, aqui, e aí quando eu levantei a cabeça do cantor cristão, ela entrou no casamento, chegou na porta da igreja, da minha igreja, que era o templo antigo nosso lá. E eu olhei para aquela menina, e eu não sabia quem era, mas eu olhei para ela e disse, eu vou casar com aquela menina ali. Uau! Aí, quando eu terminei de cantar, fechei o cantor cristão, e aí eu fui pela lateral da igreja, né? Então fui me apresentar para ela, digo, vou logo chegar junto, né? Não vou dispensar de jeito nenhum. Já cheguei lá, tudo bom, né? Samuel Monguba Júnior, como é que é o seu nome? Quando ela se apresentou, ela falou assim, Isabelle. Cara, combina comigo, gente. Quando ela falou, Isabelle, eu falei, uma mulher mansa. Porque eu não conheço nenhuma mulher mansa, não sei se vocês conhecem, eu não conheço nenhuma mulher mansa. Não conheço. É só brigar com o filho dela, sabe o que acontece com ela? Certo? Então ela falou, Isabelle, eu digo, pronto, a mulher mansa, né? E aí eles iam para, depois do casamento, iam para, na época era Volta da Jurema, né? Ali na praia, no Granville ali. E eu disse, eu também vou, né? Eu estava com meus primos, eu digo, pronto, agora que eu vou conhecer. Aí quando eu cheguei lá, descobri que ela tinha namorado, eu disse, coitado dele, eu estou com tanta pena desse rapaz, né? Porque eu vou casar com ela. Eu decidi, quando eu olhei para ela, eu disse, eu vou casar com ela de qualquer maneira. Quero nem saber com quem é que ela está namorando. Não quero nem saber que ela está namorando. Logo depois, aí nós nos encontramos no colégio, né?
Aí no recreio eu ficava tocando violão e cantando, né? Então eu começava com o Djavan, mas depois comecei a cantar a música que eu tinha feito para ela. Que eu tinha Eita! Então aí foi devagarinho, um dia, um mês e meio, meu amigo, o namoro tinha ido pro brejo, né? E ela já estava sem namorada, e eu disse, agora eu posso me escalar pro negócio. Só que os namoros antigamente era bem diferente, né? É. E aí eu lembro que quando a gente conheceu, porque antigamente eram poucas igrejas que existiam. Era presbiteriana, metodista, batista, Assembleia de Deus, né? Então, assim, as famílias se conheciam, Fortaleza era pequena. Então, as famílias evangélicas, elas se conheciam muito bem. Eram famílias tradicionais, né? E a família dele era muito ligada à minha, porque o tio dele, o Dr. Silas Munguba, fazia os partos, foi quem fez os partos, fazia os partos Nasceu com meu tio. da maioria das famílias cristãs, né? Não que ele fizesse acepção, mas era normal você procurar um médico que você confiasse. E aí a gente se conhecia porque as famílias se conheciam. E a gente começou a namorar, ele praticamente foi meu primeiro namorado, né? O outro foi um paquera. Ele fala namorado, mas não é. Gente, eu nunca fui mansa, nunca fui mansa. Ontem estava lá em casa. A mãe dela lá em casa gente, estão ontem. todos dois com amnésia. A minha mãe ontem disse assim. Eu disse, minha sogra, por favor, a sua filha disse que nunca foi mansa. Tire a minha dúvida. Ela foi ou não foi? Meu filho, ela era mansa demais. Eu digo, eu lembro. Com 2 anos, quem não foi manso com 2 anos? Ela namorando comigo era tranquila, calma, doce. Agora, depois de um tempo, essa mulher virou uma leoa, uma batalhadora, ela vai pra cima, sabe? Não, ela não, mansa ninguém. Eu acho que a gente tem que ser mansa em determinadas situações. Ontem eles estavam todos contra mim. De vez em quando eu falo assim, mim, marido, mim, marido. Não, gente, sabe, eu falo assim, ó, eu dizia assim pra ele, se você não mandar em mim, se você não me dirigir, mandar em mim, eu mando em mim e você. Então, meu Deus se não cumprir teu papel, eu cumpro o meu e o teu. Ó, então cumpre o teu papel, pastor, né? o que é mais fácil, administrar a igreja ou esse casamento, pastor? Eu acho que é mais fácil orar. Porque a igreja também. Pensa em 2 desafios grandes que Deus botou na sua vida, meu amigo. Gente, Ó, eu confesso em dizer que mulheres têm que ser leoas mesmo. Precisamos despertar as leoas que tem em você aí, porque a mulher que é leoa, ela sabe o momento certo de fazer cada coisa, né? Ela tem que estar desperta. Agora, desse jeito aí, pastor, você falou que ela foi mansa no relacionamento. Mas tem uma história por detrás disso. Você tem uma descendência por detrás disso por ter um pulso firme, não é não? Eu nasci no lar cristão, né, os meus avós armênios, e meu avô ele veio muito cedo para o Brasil porque ele fugiu da guerra, ele perdeu, os meus bisavós morreram na guerra, então assim, meu avô viu o anel à mão e reconheceu o pai dele pelo anel. O que a história bem assim, eles ficaram no sótão da Igreja Batista, Meu Deus. certo? Quando os turcos invadiram, eu conversava muito com o avô dela, o seu Carlos, e eles ficaram no sótão da Igreja Batista, e quando os turcos invadiram, eles ficaram lá uma semana. E faltou alimento, então o pai do seu Carlos, que é o bisavô dela, foi procurar alimento. Não é? E aí ele passou 2 dias e não voltou. Então o seu Carlos, que era o mais velho, que é o avô dela, foi procurar o pai. E quando ele sai na esquina da igreja, então ele vê uma mão cortada e ele vê um anel. Era o anel, era a mão do pai dele, ele foi vendo o pai todo. E aí, eles foram marcados pela guerra. O genocídio, mais 1,5 milhão de armênios foram mortos, né, pela religião, pelo cristianismo. E eu fico pensando, gente, que nós estamos vivendo hoje em Israel, né, como é que vai ser essa geração de crianças que perderam seus pais, né, que sofreram com a guerra, porque a família do meu pai até hoje sofre, porque nós crescemos vendo o meu avô falar em guerra. Então, assim, naquela época não tinha terapia. Meu avô, ele dizia, ele tinha assim, ele era cristão, mas quando falava em turco, ele queria matar os turcos, porque ele perdeu toda uma geração, os antepassados dele. Ele dizia para mim, sabe o quê? Ele disse, olha, pastor, se para ir para o céu eu vou precisar perdoar os turcos, eu acho que vou ter que ir para o inferno. Meu Deus. Então você imagina você crescer com um avô. Meu avô, ele foi um vencedor, ele se tornou um grande empresário em Fortaleza, ele veio sem nada. Arrimos de família, veio cuidando de uma irmã e voltou para a Síria para casar com a minha avó, porque eles não casavam sem ser do mesmo sangue. Eles não misturavam o sangue. E ele voltou, trouxe a minha avó, sem conhecer minha avó, casou. O casamento é interessante também. Ele chega na Armênia, procura o pastor da igreja e diz, pastor, estou vindo do Brasil para casar. Com quem que eu vou casar?
Aí ele disse, você vai casar com a moça que toca piano aqui na igreja, que toca o órgão, e ela é professora de inglês, professora de letras, uma mulher pronta para o Brasil e para as Que era nações. minha avó, Lígia Fermanian. Não, eu, E ele pastor não- que escolhia. O pastor que escolheu. Ter visto Ele nunca a tinha mulher, visto, nunca ele ter só que ele foi lá e disse, olha, eu vim para casar com você. Obediência total. Obediência total. E aí ele veio com a minha avó, vieram sem falar nada de português, e aqui meu avô construiu, ele deixou um legado, ele se tornou um empresário no ramo de tapeçaria, de tecidos, né? Casa e aí, Armênia. Casa Armênia. E é interessante que a Peniel, de onde originou, veio a videira, né? Depois, Sim, sim. a Tia Arilze, a primeira igreja Peniel foi na loja do meu avô. Meu avô cedeu para eles para começar uma igreja. Senador Pompeu, Senador Que Pompeu. legal. centro da cidade. Então as famílias todas se conheciam. E aí eu cresci nessa onda de guerra, de luto, de guerra, de competição. Então é muito difícil você ver a vida toda dos seus avós falando que perderam os pais por conta dos turcos. Então a geração do meu pai foi uma geração que sofreu muito. Meu pai sofreu muito, tanto que ele tem marcas até hoje de tanto sofrimento. Aí eu fico pensando agora como vão ser essas crianças Meu Deus. que foram, né, famílias dilaceradas, que perderam seus entes queridos, pais, mães, avós. Fico pensando na dor, que se eu bem pequenininha aqui sobrevivi com meu pai falando isso, e meus tios, né? Imagina essas crianças que vão ser, porque guerra é um desastre, É né? um desastre. Olha, Guerra é um desastre. eu não gosto nem de falar assim sobre o assunto que me dá uma coisa ruim. Eu vou fazer um comentário aqui, porque na hora que eu estava vindo para o podcast com a minha esposa, eu comentei isso com ela. Essa madrugada, de ontem para cá, eu passei a madrugada inteira sonhando que nós estávamos morando em Israel e que nós estávamos no meio da guerra, Meu eu e Deus. ela. Olha só. E eu acordei 3 vezes aterrorizado, agradeci a Deus porque era um sonho. Quando eu dormia, eu voltava para o mesmo local e voltava para a mesma guerra. Gente, era um pavor. A gente estava num apartamentozinho pequeno, o apartamento era meio destroçado, assim, esquisito. Mas quando eu olhava pela janela, eu vi os mísseis caindo e explodindo os apartamentos ao nosso redor. Eu falei, o próximo míssil é aqui, vai morrer todo mundo. Vamos embora, vamos sair. Aí quando a gente queria sair, dizia assim, não sai ninguém. Os caras proibiram a saída dos civis e vai ficar todo mundo aqui dentro. Eu digo, velho, eu vou ficar num apartamento esperando a morte chegar. Rapaz, era tanta angústia. Eu acordei, juro para você, umas 3 vezes. Quando eu dormi, eu voltava pro mesmo sonho. Eu digo, amor, vamos orar pelo povo de Israel. É, exatamente. Vamos orar mais, vamos orar mais. Isso chama-se intercessão. É. Intercessão é sentir a dor do outro. Então, o Espírito te chamou para um momento de intercessão por Israel e fez com que você pudesse sentir a dor das pessoas que estavam lá. E no Salmo 122 fala, né? Aqueles que amam Jerusalém e oram pela paz de Jerusalém, os seus dias prosperarão, a sua casa vai prosperar e tudo prospera. Né? Você orar pelo que haja paz nos muros de Jerusalém. Não é Então- contra o outro, a gente não ora contra ninguém, a gente ora a favor de... de, né? Exatamente. E tem até uma frase que a gente ouviu uma pessoa falando, né? Que ele falava assim, se Israel baixar a guarda, Israel para de existir. Então a gente sabe que é profético, a gente ora por todos, né? Pedindo a paz, que Deus possa intervir logo, que a nossa oração é para Deus intervir logo a paz para todos os lados, né? Que essa é a função Ele da disse, gente. se os outros baixarem as armas, nós teremos democracia. Se Israel baixar as armas, deixa de existir. Deixa de existir. Por isso que a gente Muito pede forte. assim e pensa, né? Senhor Jesus, volte logo. Não, mas o cenário está bonito, viu? É, tá pra O cenário ele tá voltar, propício. com certeza. E agora, voltando, né, pro casamento, porque isso é importante a gente Sim. dizer, né? Que esse lado forte da mulher de ser, desse empoderamento que você já tem por natureza, veio de descendência, né? Também foi colocado em prática aí no relacionamento de vocês. Durante o namoro, ela era desse jeito. Depois que casou, como é que ficou? Não. Durante o namoro ela era mansa. Então, mansa, ela era Era mansa, desse mansa. jeito, tranquila. Eu não vou discordar, porque a mulher sábia não discorda. Ela me tá? enganou. A mulher sábia não Você acabou de discorda. jogar uma dinamite, a gente tava falando em guerra e você jogou uma Joguei dinamite a no meio. dinamite. Ela me enganou, era mansinha depois, amigo. Mas a minha mãe era muito forte. E um homem, normalmente, ele procura casar com uma mulher parecida com a sua mãe, né? Certo? E ela disse que é por isso que as mães choram tanto no casamento, né? Porque eu já estou vendo o futuro que vai acontecer. Muito bom, gente. Sensacional. Isso quem falava era Paulo Garcia, lá de Recife, nosso bispo de Recife, amigo meu querido. E nós casamos, mas eu me orgulho muito do jeito dela, sabe? Por quê? Porque ela me complementa, né? Eu sou muito manso, né? Eu sou muito tranquilo, muito da paz, muito do amor, né? E ela diz, você vai ser besta a vida toda, as pessoas te fazem de besta aqui, não sei o quê e tal. Então ela me protege, ela me guarda.
se o homem escutasse a voz da mulher, não passava nenhuma dificuldade na vida. Porque pergunta pra ele aqui tudo que eu falo se não se acontece. Mas pensa que ele dá o braço a torcer? Qual é o homem que dá o braço a torcer? Aí depois de muitos anos ele, pois é, né? Ele aconteceu, né? Mas não diz assim, não, você falou, você orou. Mas é assim mesmo, homem, viu? Ele Fala tem que assim, se concentrar. um amigo meu me falou, quando ele não chega, um amigo meu me falou que eu preciso melhorar nisso, nisso, naquilo, oraram por mim, mas é o que eu te falo todos os Todo dias. dia. Santo de casa não faz milagre, não. Então vamos para mais amigos de Deus, assim. Pastor, uma das coisas que eu mais detestava na minha infância era quando eu chegava em casa com o pé quebrado, ou um braço, alguma coisa. A minha mãe olhava pra mim e dizia assim, eu te falei. Eu te disse. Tu foi porque quis, eu te disse que ia acontecer isso. Aí eu achei que quando eu casasse eu ia me livrar disso, né? Foi Bem-vindo pior. ao Aí eu clube. arranjei minha mulher. Tudo que acontece, eu digo, eu te disse, eu te falei. Eu digo, rapaz, você é evidente, por acaso, tudo tu já sabia. Mas no meu caso, por exemplo, eu sou pastor, certo? Então, a maioria dos alertas que ela traz para mim, no sentido ministerial, são coisas que eu sei que realmente vão dar errado, mas que eu tenho que fazer. Eu não vou apoiar uma pessoa que está chegando na igreja, eu tenho que apoiar. Eu sei que ela vai me trair, eu sei que ela vai fazer errado, mas é meu papel. Entende? Eu tenho que fazer. Quando Deus falou com o profeta, ele disse, olha, vai lá no centro de prostituição, pega uma mulher de prostituição, casa com ela, tenha filho de prostituição, o filho não era dele, para que você sinta o que eu sinto por Israel. Então, algumas coisas você tem que sentir como Deus sente. E esse é o coração do pastor, não é o coração do administrador. Certo? O administrador, ele se antecipa aos fatos, ele administra... Consegue ser mais frio, ser mais calculista, né? e tal. O pastor não, o pastor ele tem que... Ele sofre com a ovelha, ele vai lá e a ovelha cai 10 vezes, ele vai lá buscar 10 vezes e traz de volta. Ele vai buscar o cara na boca de fumo e traz de volta e cuida. É pastor, então é diferente. Então algumas coisas eu olho para ela, eu sei que ela está falando a verdade, mas eu tenho que entrar, tenho que passar pelo processo. Eu entendo, Muito eu bom. entendo. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Você falou no começo, agora, que você cantava para ela, que rolava até um djavão, violão nos intervalos ali da Isso. escola, tinha todo momento. Mas eu fiquei sabendo que quando chegou a época do casamento, quem fez a música e cantou para você foi ela. Não. É verdade isso? Há controvérsia. Não, na realidade, ela cantou uma música do Alisson, certo? Do pastor Alisson, que era da Bethesda, que era um amigo querido, que foi para o céu com 47 anos, um cara incrível. Compositor. Extraordinário. O Alisson era compositor, cantor, pastor, showman, ele é tudo, escritor maravilhoso, um amigo muito querido, muito querido. E ele compôs, inclusive, aquela música Como Vai a Sua Vida, e inclusive aquela que o padre Marcelo gravou há muito tempo. Senhor, eu sei que tu me sondas, Sim. Senhor. Ou seja, o cara é um monstro maravilhoso, sabe? Extraordinário. E ele fez uma música de casamento. E ela cantou essa música para mim. Agora, a música que eu cantei para ela foi eu compus para ela e fiz a música. Mas a música que ela cantou, ela também Gente, me ele enganou. passa a vida toda na minha cara essa música. Ela também me enganou. Você quer ver uma coisa? Foi. Olha. Serei tua esposa, tua costela, serei tua raiz, serei a fada, a namorada que você quer amar. Serei teu ego, a tua sombra, a tua paz, teu equilíbrio, a eterna ouvinte e atenciosa pro que você disser. E quando a noite erguer a lua, serei só tua rainha, serás meu rei e eu serei tua mulher. Arrepiada. Aí ele passa o casamento, todo mundo lembrar dessa... Eu nem lembro mais dessa letra. Eu faço questão, às vezes, nem de me lembrar Sabe, muito porque a dessa letra. letra falava mais, eu serei singela, serei Tudo que eu não submissa. sou. É porque quem Peraí, já viu, né? Essa é a música que você Não, fez? que Não, que o ela Alisson, cantou que ela pra cantou ele. pra Ah, a mim. música que o Alisson fez e que ela cantou pra Ela ti. cantou pra mim. Tá. E aí você vê aí, né, que o romantismo é dele. Eu não sou romântica, gente. Totalmente, né? Eu não sou Aí a romântica. minha que eu fiz pra ela era assim, diferente, né? Tá, por favor, Era, cante a eu não sua. lembro bem da música, mas era mais ou menos Tá assim. vendo meu acusador? Ele lembra da do Tá vendo Alisson, meu mas não acusador? lembra da Tá vendo dele, meu né? O acusador? acusador lembra bem direitinho da música da acusação. Mas era sobre o vestido dela, né? És tão linda, noiva mais bonita que eu já vi. Teu vestido branco pérola não tem igual. Aí a segunda parte era: despede de teu pai e vem construir, tô lembrando as notas, construir o nosso lar de amor.
o passado já passou, agora temos o novo amanhã. Isabelle, eu te amo, o Senhor nosso Deus nos uniu e agora é eterno. Ah, que Rapaz, lindo. é romântico mesmo, viu? Demais. Ó, mas no meu respeitar, casamento eu entrei com meu amor cantando também, né? Foi, Sério? foi. Eu também não deixei barato, Sério? não, viu, pastor? Não deixei Olha a barato. música, agora canta aí. Pastor, é o seguinte, cantar mesmo eu não cantei, não. Certo. Porque eu nunca vi um homem tão frouxo quanto eu em cima do altar, mas eu chorava. Eu chorava que quando essa mulher chegou no altar, eu achei que eu não ia estar mais nem vivo, pastor. Ei, no Eu caso- me emocionei demais no meu Que casamento. lindo. No casamento da minha filha agora, eu cantei para ela Caderno, do Toquinho. É... E aí eu prometi pra mim mesmo que eu não ia chorar cantando. Eu chorei nos ensaios, né? Quando ensaiava meu filho de 15 anos, treinando comigo, tocando comigo, e aí eu chorava, né? Certo? Quando ela falava, né? Você é teu amigo, você coloca, você vai rabiscar o meu caderno, você vai rasgar com as suas lágrimas, né? Toda a letra e tal. Aí o estribilho diz, só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Que lindo. Olha, eu tô curiosa aqui pra saber de uma coisa. Amor, e um detalhe especial, a voz bonita, Que lindo, né? A gente fica até E outra arrepiado. coisa que eu estou prestando atenção, parece que todo pastor, antes de ser pastor, primeiro é cantor, né? O Costa Neto também era cantor, lembra? Coxinha é meu amigo de infância. Não, o Costa Neto conheceu a Nenê assim, ela tocando guitarra Isso. lá na PNL É. e ele cantando. Aí o Mas outro também ele é falou cantor. como era o vestido da neném, não? Não, ele não conhece Era assim, aquele com aquela pufinha assim, sabe? Né? com as ampoletas. Ampuleta, ela com a guitarra, e a neném era o nosso sonho de consumo. Certo? Todo mundo queria namorar com a neném, porque era muito espiritual, era mulher do louvor, Ai, meu filha da Deus tia do Arildes. céu. A Arildes era assim, uma mãe pra gente, sabe? Então o Coxinha primeiro foi noivo da prima de uma prima da Isabelle, e aí depois casou com a prima também, que a neném também é prima dela. Meu Então, Deus. Eles contaram é essa todo mundo história. Eu junto. lembro desse namoro que teve antes com a prima, não foi? Foi verdade. todo mundo junto. Meu Muito Deus, que bem. legal. E aí a Isabelle também canta. Não, canto não. Ela Mas encanta. cantou pra. Ela encanta, cantou ali pra ele no dia, né? Depois que casou, viu, Isabelle? O pastor Munguba, ele cantou pra você novas músicas, Não, fez acabou, novas foi só pra pegar, Só pro né? casamento. Não acredito. Foi. Foi só isso pra Só fisgar o peixe, né? Não, a minha primeira grande decepção no casamento, né? Eu cheguei com ramalhete de rosas vermelhas para ela. Ela olhou para mim e disse, detesto. Sério? Não, gente, vamos. Tá vendo que ele Gente, só a primeira detona, né? mulher- né? A primeira mulher Não, da vida que eu estou gosto falando de- agora. Ela é Eu igual amo- a você, olha, É, igual a eu tu. amo flores, eu não gosto de rosas que me remetem ao enterro. Aquelas rosas, copo de leite, não sei o que, eu não gosto daquilo. Copo Até o de leite? cheiro. Não, tipo aquilo, rosas vermelhas, rosas brancas. Eu gosto de flores do campo. Eu acho lindo flores do campo. Pra mim traz mais, remete mais a amor, mais romantismo, primavera, entendeu? E não aquelas rosas que. Porque eu acho que tudo Que vai muito do deixa seu aquele cheiro de temperamento. Vai muito do cheiro seu de cemitério, temperamento. né? Tem um cheiro de cemitério horrível. É, cheiro. vai muito de temperamento, né? Eu gosto do verde. Meu filho chega lá em casa, né? Ele diz assim, mãe, tua casa parece uma Mata Atlântica. Porque assim, Natal, Ixi, eu ela parece comigo mesmo. então, né? Parece, até o eu jeito gosto de de ser. decoração. Eu nunca, lá em Ela casa é nunca teve top, arquiteto, nem. top. Então, Decoração, tudo ela é eu faço. 10. Né? Então, assim, os meninos chegam, mãe, né? Como é que isso aqui parece uma Mata Atlântica? Então, eu gosto da natureza. Eu não gosto daquelas coisas meio artificiais, aquele negócio. Não, eu sou assim mais do natural. Eu também amo planta. Lá em casa, a nossa entrada, tudo, eu mesmo quem planto, quem cuido, quem faço tudo, eu amo. Eu também acho ótimo. Eu acho Só não lindo. faz nada, Longe de né? mim. É. Não, eu A acho Lohane- lindo os passarinhos que vêm, tudo. Eu só A não sei Lohane, ela cuidar, ama e- tudo. Eu né, também amor? não me envolvo na Ó, coisa. a Lohane, ela ama a natureza que eu fiz lá na frente lá. Ela ama que os beija-flor, os cibite vão tudo lá porque eu preparo a águazinha pra eles, que eu compro o néctar, Legal. preparo, ponto. Então, assim, eu digo, eu crio o passarinho solto. O passarinho vem Sim, pra minha casa, sim. ele quer vir. Ele quer vir. É. Então, eu faço todo um cenário. Ela ama, mas pergunta quando foi, pastor, que ela colocou primeiro uma água lá na plantinha? É o Tá meu nem aí. marido É, mesmo. como ele. Ontem à noite tinha 2 jarrinhos nossos que tinham umas flores lindas, assim, um jarrinho pequeno que fica na parede, sabe? E aí as bichinhas tinham morrido, já fazia um tempo que tava lá, e todo dia quando eu chegava em casa eu olhava para aquele jarro e me sentia mal, porque, rapaz, um jarro vazio com uma flor murcha, morta, é muito feio. Aí eu fui fazer feira ontem, aproveitei, cheguei lá, tinha umas flores bonitas, eu peguei e coloquei. Quando foi hoje de manhã, a gente acordou cedo para fazer o nosso cardio em jejum e tal, tava fazendo a atividade, e eu esperando para ver se ela ia perceber, né? Ela nem percebeu. Aí eu falei, amor,
você viu que lindo que nasceu de ontem para hoje? Ela falou, olha que lindo, gente, como pode isso? Aí pegou o celular, foi nos stories, mostrou, gente, olha que flor linda. Não sei. Aí quando ela terminou de gravar, eu olhei para ela e falei, amor, mas você tá acreditando mesmo? Que nasceu de ontem que nasceu de ontem pra hoje, essa rua de flor aí. Não foi, não. Eu digo, amor, pelo amor de Deus, eu fui lá, comprei, botei o adubo, plantei, fiz tudo, tu não dá nem um obrigado pra mim. Alô, amor, desculpa. Não, quem gosta de planta, né? Lá em casa, às vezes eu compro orquídeas, eu ganho, e as orquídeas, elas não passam muito tempo, elas precisam de lugar para poder crescer. Aí eu sempre pego, quando ela tá morrendo, que eu não consigo mais que ela sobreviva, eu pego, levo pro meu cabeleireiro, ele tem lá uma árvore perto na entrada do salão dele, e ele coloca na árvore, no caule da árvore, sabe? E elas vivem, né? Aí já deve ter umas 3 orquídeas minhas lá. Aí eu gosto de cuidar das plantinhas, de aguar. Mas é tão parecido àquela orquídea que eu coloquei na nossa palmeira, que tá lá até hoje vendo? também. Tá vendo é exatamente isso aí. Gente, nós estamos falando coisas reais, de casamento real. É isso que é legal, literalmente, porque você vê aí de casa que são pessoas como qualquer outra, com problemas iguais, diferenças que se completam, né? Então, verdade. o pastor e a pastora, eles são diferentes, mas completam. Em algumas coisas, né, eles são diferentes e aí eles se completam. E isso é interessante você saber para você não chegar aí igual o meu marido, que chegou com um monte de... Como é que chama aquele negócio? Adubo. Um monte de adubo pra mim de presente. Tipo assim, o que eu vou fazer com esse adubo que eu não gosto? Recém-casados, né? Para mim, prosperidade falava muito de geladeira cheia, né? Então, nós ganhamos um freezer, nós ganhamos muito. Nosso casamento tiveram 2.000 convidados. Então, Uau. Você imagina quantos presentes. Nós passamos 6 meses trocando presente na mesbla. E aí, o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, eu tinha colocado um freezer todo lotado de frango. Eu adoro frango. Eu detesto. Meu Jesus amado. Ela chegou em casa, meu Deus do céu, eu casei com um homem louco. Eu não acredito. Muito bom, são esses Frango. detalhes, fazem Então, diferença. Aí dá uma olhada, por exemplo, eu gosto de asa, pescoço, né? Ela gosta de peito, de frango. Não dá problema nenhum, certo? Eu gosto de picanha mal passada, gordura, ela gosta bem passada. Sem gordura. Sem gordura. Não é? Ela, o que mais? Ele gosta de maionese, eu detesto. Ele compra maionese, sabe o que eu Ela faço? joga fora. Eu jogo fora inteira. Meu Deus. Ela gosta de homem, eu gosto de mulher. Ainda bem. Glória a Deus. Ainda bem, né? Aleluia. A gente sabe que vocês se Gente completam do bastante, céu. isso é muito legal. Realmente, essas brincadeiras é que fazem a diferença, levar o casamento leve. Mas, no casamento, qual foi a primeira dificuldade, além das pequenas coisas que vocês viram que são diferentes, que vocês tiveram, assim, realmente, e precisaram até muitas vezes de ajuda? Eu Sim. posso falar da última, logo. Pronto. A última foi que ela me pedia 12 anos para ser política. E eu nunca permiti, nunca. 12 anos. 12 anos ela me pedia para ir para a política e eu disse, minha filha, deixa eu explicar. Se você for vereadora, eu vou ter que toda semana apartar uma briga sua lá dentro da Câmara Municipal. Brincando com ela, né? E aí ficava nessa brincadeira todinha, mas por quê? Porque eu achava que prejudicaria o ministério, entende? Porque como eu sou pastor da cidade, então eu sou pastor de todos os partidos, né? Sim. E de repente que você entra para a corrida, você tem que ter tem que ser filiado a um partido. Eu digo, não. Até que ano passado a gente concordou que ela fosse para deputado estadual, né? E para a gente foi um tabu muito forte, muito grande ver isso. Para mim ainda é complicado, certo? Ainda é complicado. Minha mulher hoje é suplente de deputado estadual, vai assumir agora como deputado estadual, trabalha na prefeitura, tem cargo na prefeitura, tem ajuda não sei quantas associações e faz não sei o que mais lá. Mas o que é legal para mim é saber que ela acorda de manhã e fica realizada. Uau. Entende? Então isso me deixa legal, achar uma coisa boa, né? Certo? Que ela sai para fazer o que ela gosta de fazer. Então, uau, que legal, né? Porque, mas para mim assim, foi difícil. O mais complicado num relacionamento é você não ser codependente, né? Quando eu falo assim, emocionalmente do marido, nem o marido da mulher. Então, assim, eu cresci, algumas coisas que eu vi errada na família, com meus pais, no casamento, eu falava assim, eu não quero isso pra mim, porque eu queria modelar o que fosse bom na família dos meus pais. E eu estava falando pra você, né, o que a gente estava comentando sobre você ser perfeito. Não existe, gente.
casamento perfeito, não existe filhos perfeitos, não existe relacionamentos perfeitos, não. Nossa Igreja casa ela é perfeita. normal, a nossa casa é normal. Tem dia que a gente discute, tem dia que a gente não tá, sabe, não acorda bem, tem dia que a gente passa problema com o filho, né? Tem dia que a gente passa um problema financeiro, tem dia que... Isso é uma casa normal. Graças a E eu Deus. sempre falo para as nossas, eu tenho as nossas discípulas, né, ovelhas, as mulheres, e também quando eu ministro na igreja, eu sempre falo assim, olha, se um líder disser para você que é perfeito, desconsidere desse líder, porque nós somos imperfeitos. O mesmo problema que tem na sua casa, tem na minha. Talvez com proporções diferentes. Se eu converso no púlpito, direto, estou com problema com o filho, gente, vamos orar pelo meu filho assim. Muito Então, bom. com tranquilidade, porque isso traz saúde mental. E nós somos Né? vulneráveis, Quando você né? é íntegro nisso aí, que você é transparente, então traz saúde mental. Se você se cobra um Superman, uma Supermulher, uma Mulher Maravilha, é muito ruim, né? É um negócio muito doentio. A pergunta que você fez, quando eu me casei, eu tinha 21 anos de idade, uma menina, ele 24. E com 22 anos eu tive meu primeiro filho, e foi muito complicado, porque o Rafael, hoje ele é pastor, eu tive um problema de vesícula com 5 meses de gravidez, e eu passava muitas dores, ia para o hospital, passava noites no hospital, né? E de repente eu tive que me operar, porque a minha vesícula estava muito inflamada, morria eu e a criança. E o meu pai, na época, era diretor da Unimed, quando o doutor João Evangelista, que era o melhor cirurgião, disse assim, olha, opera ou agora ou morre os dois. E fui para a sala de cirurgia, um dia e meio, 2, o Rafael fiz a cirurgia da vesícula e ele nasceu com 1 dia e meio, 2. Na realidade, ela fez a cirurgia da vesícula, foi sucesso, ela foi para UTI. Aí passou 2 dias na UTI. E voltei pra Quando nós casa. voltamos para casa, nós estávamos descendo em casa, ela entrou em trabalho de parto. Minha bolsa rompeu. Ela nem chegou a descer do Meu carro, a gente já Deus. deu meia volta e voltou para o Voltei para o hospital. hospital. E aí o Rafael nasceu com icterícia, apneia, várias coisas, ele teve problema auditivo. O Rafael é um milagre, que outro dia a gente veio falar sobre esse A milagre, gente né? conta a história dele completa. E aí eu, com 22 anos de idade, uma menina cuidando de um bebê. Com 3 meses engravidei da Rafaela. Então, assim, eu era muito nova para ter tanta responsabilidade. Ele só tinha 3 meses, o Rafael. Quando eu engravidei da Rafaela. O pastor não brincava em serviço. Não. Deitou. Cearense, é cearense também? Bem-vindo ao clube, né? E Cearense aí a acaba gente casou baixo muito mesmo. novo, né? E naquela época a gente não tinha o que tem hoje, mentores, terapeutas, não tinha. Verdade. Nada. Então É assim, outro tempo hoje. se você passasse por dificuldades, se vira. Depressão pós-parto, isso é Depressão frescura, pós-parto né? não existe, isso é besteira, é mulher fraca, é mulher que não trabalha. Então, assim, eu agradeço a Deus a família que eu tive, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, que foram com quem eu me senti apoiada, porque igreja, eles não faziam por mal, mas os líderes não sabiam o que era cuidar, gente. Né? Antigamente era assim, o que o evangélico faz, não, o que o católico faz, o evangélico não pode fazer. Foi essa religião que eu nasci. E hoje eu louvo a Deus pelo marido que eu tenho, porque nós não vivemos religião. Nós somos livres. Eu pedi muito a Deus para casar com um homem que não me tolhesse. Porque eu sou forte, eu gosto de trabalhar, eu gosto de realizar projetos, eu amo cuidar da minha casa, eu sou super organizada, ele sabe. Que isso. Eu falo sempre que organização é diferente de arrumação, de você arrumar. O organizado não é arrumado. Né? São duas coisas opostas. Então, assim, eu sempre quis realizar as minhas coisas. Eu trabalhei em empresas multinacionais, né, teve uma época da nossa vida que ele disse assim, Também. Isabela, ou você sai dessa empresa ou a gente separa, porque eu viajava muito. Eu viajava muito para a Europa e ele dizia, não, isso está atrapalhando a nossa vida. Então, assim, graças a Deus pelo marido que Deus me deu, porque ele sempre realizou todos os meus sonhos, todos. Em todas as áreas. Mas, muito nova, a gente começou a passar por dificuldades no casamento, que não tinha quem nos desse a mão. Eu me casei, meu pai me criou para casar com um empresário, tá? E eu me casei com um pastor, eu não estava preparada para casar com um pastor. A cabeça não era pro pastor. Não, porque naquela época, hoje é moda, todo mundo quer um púlpito, todo mundo quer pregar, todo mundo quer. Virou modinha, Virou né? modinha. E é o que ele diz, nem todos os pastores se dizem pastores, são pastores de ovelhas, são pregadores, são professores, mas não é pastor, né? Então, há uma diferença de Total. ser pastor e ser um pregador. Total. A igreja precisa de pastores, também de pregadores, mas o principal é um pastor. Aquele que cuida da ovelha, que traz, como ele diz, que dá a vida pela ovelha. Isso tudo ele é. E aí, quando aí tive a Rafaela logo depois, a gente entrou numa crise de casamento. Tanto que eu não tenho nenhum problema, porque eu acho assim, eu sou uma improvável. Eu gosto de falar de mim, da minha pessoa. E eu sou vulnerável.
Só que na época eu não era pastora, eu era esposa do pastor. E quando eu chegava no domingo, que eu tinha que ter aquela obrigação, com 22 anos de idade, estar ali na igreja, com meu sogro e minha sogra sendo pastores, e eu respeitava demais a unção que eles tinham, né? Mas eu não me sentia participante. Eu vinha de uma denominação e ele tinha outra denominação. Eram duas denominações diferentes. A minha era mais liberal, a dele menos liberal. Era assim, eram padrões diferentes, né? Não estou falando financeiro, estou falando espiritual. Sim. E aí eu realmente precisei de ajuda e eu não tive ajuda. Não tinha, naquela época a gente não tinha ajuda. Tanto que a gente passou 4 anos separados no início do nosso casamento. 8 anos. 8 anos. 4? 8? 8 anos. Foi. Por mim foi tão pouco tempo que eu nem lembro. Então, assim, foi um momento nós que chegamos eu... a divorciar mesmo, por 8 anos. Não de papel, né? Foi feito de papel, só que depois... Não foi averbado. Nós descobrimos, quando nós fomos casar de novo no mesmo cartório, né, porque foi o primeiro caso do cartório que o cara estava casando de novo com a mesma mulher. Né? Meu Deus. Aí nós fomos lá, aí parou o cartório e tal, e quando ele descobriu, você sabia que o seu divórcio não foi averbado? Ou seja, você Estava nunca tudo divorciado, tudo direitinho, assinado, tinha faltado só uma E nem ele averbação. casou de novo, nem eu, né? Então, assim, o momento que mais nós precisávamos de ajuda, nós nunca tivemos. Nunca. Porque ele tinha 20 e poucos anos, eu também 20 e poucos anos. Então, sofreram os dois, né? Eu falo assim, que um casamento, nós temos que... É 100% responsabilidade sua, 100% minha. Não existe, 40 é seu, 50 da mulher, não. Então, assim, a gente já começou um casamento que é a crise dos 7 anos, né? Mais ou menos 5 anos, né? O povo sempre fala que tem uma crise, né? E a gente não teve apoio. Hoje eu vejo os casamentos, tem apoio de tudo. Eu falo para a minha geração de mulheres, vocês são privilegiados de ter mentoras, pastoras, psicólogas, psiquiatras. Tem uma até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Todo mundo contando experiência aqui de graça. Porque o que eu digo para as tudo. pessoas é o seguinte, existe a diferença do inteligente para o sábio, né? Total. Eu digo, olha, o inteligente, Aprende, ele erra né? e aprende. Mas o sábio, ele não precisa errar, não. Ele olha os erros que os outros cometeram e ele já nem comete. Assiste E esse o podcast, programa, já não faz assiste mais. um podcast, tem uma aula com vocês dois aqui, meu amigo, gratuita, porque isso aqui não aprende em faculdade, não. Tem faculdade Até com isso aqui, não. porque eu acho assim, eu sou muito verdadeira no que eu sou. A pessoa que eu sou aparente. Então eu acho que você não pode estar num relacionamento onde você sofre. Né? No nosso caso não foi sofrimento, não teve abuso de nada, assim, de espancamento. Nunca teve isso. Meu marido sempre foi o melhor homem do mundo. Eu sempre digo que as qualidades que ele tem, poucos homens têm. Tanto que a minha filha dizia assim, mãe, eu quero casar com um igual ao meu pai. Minha filha, pois ande de joelho, faça jejum, oração, porque tá difícil. Eu reconheço isso, né? Então, assim, hoje... Mas não foi nada disso, foi só imaturidade mesmo, né? Eram 2 crianças sem preparo, né? São as pequenas coisas, né, do pequenas dia a coisas. dia. E desses 8 anos, foi no caso, para mim, o que eu decidi na minha vida, né? Eu disse assim, eu vou passar... Eu tinha feito um planejamento estratégico quando eu me separei, então eu fiz um planejamento estratégico da minha vida. Eu organizei tudo, digo, o que eu vou fazer? Se eu vou me casar em 2003, vou passar 8 anos, fiz tudo, que eu vou passar esse tempo aqui, vou dedicar ao ensino, estudo, tal. Então, nesse período eu fiz mestrado, 2 mestrados, doutorado, certo? Quase que iniciei um pós-doutorado, né? Aí fiz outra especialização, fiz outra graduação, que de 8 anos, eu passei 8 anos dedicado ao estudo. Então, eu peguei a minha vida e passei de um patamar para outro. Né? Rapidamente eu vou dedicar tudo. Já que eu não tinha mulher e filho para cuidar, né? Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o que padre faz, né? Estuda. Né? Um amigo meu que era padre disse, pastor, o padre não tem muito o que fazer em casa. Né? Eu descobri. E eu descobri, ele é irlandês. Faleceu agora ele, rapaz, um mês atrás. E aí, é exatamente essa que eu não tinha o que fazer, então estudar. Né? Então eu me dediquei à igreja e então foram 8 anos de crescimento, né? E eu tinha colocado no meu planejamento casar em 2003, certo? Aí quando chegou no início do ano eu procurei uma moça da igreja, aí disse para ela assim, olha, ela era pós-doutora já também e tal, eu disse, olha, as pessoas dizem que nós combinamos muito, as pessoas dizem que você é muito estudiosa, eu também e tal, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não tenho sentimento nenhum, zero, né? Mas vamos orar, de repente tomar um café, né? Tomar um sorvete e tal. Esse ano eu viajei tanto, eu falei com ela em janeiro, mas eu viajei o ano todo, né? Pregando fora na Polônia, aquele negócio todo, fazendo conferência. E aí não saí com ela nenhuma vez. E aí quando foi em julho, teve um acampamento de adolescente lá no meu sítio e os meus filhos foram, né? E aí esqueci de levar a mala. Aí eu liguei para ela, né? Disse, vou pegar a mala dos meninos aí, tal. Aí eu disse, você não quer vir ver os seus filhos? Porque estavam os pais todos, era no primeiro dia, todos os pais estavam no acampamento, iam deixar os filhos. Depois eu saí, né?
e só os meninos estavam sem a mãe. Eu disse, você não quer viver? Aí ela disse, eu vou. Aí eu fui buscar. Esses 8 anos foi a primeira vez que a gente conversou. Em 8 anos. E aí a gente veio conversando até o sítio e tal. Os meninos ficaram com os olhos regalados desse jeito assim, né? Certo? E aí nós começamos a namorar de novo, devagarinho, né? Até que um dia eu liguei para ela, se apronta bem bonita, que nós vamos bem ali. Né? Aí ela disse, onde é que nós vamos? Eu disse, bem por lá. E aí estava tendo um encontro de casais da nossa igreja lá no SESI, né? Aí eu calculei o horário, eu que fazia o roteiro todo, né? Calculei o horário bem direitinho, aí cheguei na hora do casamento. Aí nós já entramos direto para a fila do casamento e fomos casar de novo, no encontro de casais. E os nossos filhos estavam trabalhando no evento. Uau. Sem saber de Que nada. Eles não sabiam, Tinham ninguém 11 sabia anos, de nada. ou 12 anos. Ninguém sabia de nada. Então eles estavam sentados lá no palco, Caraca. participando da bandinha lá, estavam sentados no palco, porque no nosso encontro de casais, os adolescentes também trabalham e os jovens também trabalham para servir, né? Todos que fazem os encontros servem. E aí eles estavam servindo. E eu lembro eles sentados no chão, com os olhos brilhando, olhando para o pai e para a mãe casando, sem acreditar no que estava acontecendo, né? Então, foi uma experiência assim poderosa. Acho que é a primeira vez que a gente está contando isso assim, né? Dessa Gente, forma para todo mundo. É a que primeira vez que a gente está Deus. contando assim com tranquilidade. Não, nem a nossa produção também, que trouxe alguns briefs, algumas coisas assim, né? Pra gente poder... Não. Nada. Deixa eu Isso não é conta tão muito. importante a Uau. gente falar, porque muitas pessoas passam por isso, né? E não sabem mais, não tem mais esperança. Vocês fizeram tudo de novo, aconteceu tudo de novo, né? 8 anos. 8 anos Caraca. depois. Mas assim, a gente vê que tinha filhos aí. Como é que vocês trabalharam a cabecinha deles? Que essa é a dúvida de muitas Primeiro, a outras gente pessoas que nunca, se separam. sempre a palavra de Deus foi muito clara. Quando os meninos eram pequenos, né, eu sempre fui muito mais renovada do que ele. Eu sou pentecostal, ele é batista, né? Faço hora, eu brinco muito. E aí, Tá assim, os meus explicado o tom filhos, de eles voz, né? cresceram Vai em ver. reunião de oração. Então, eu ia para as orações, eu levava os dois, levava um caderninho, lápis de cor, eles ficavam lá na oração, orando, desenhando. Então, eles cresceram na palavra. E ele também levava para a igreja. Né? Então, na época, eu era da presbiteriana, casei para ir para Batista, e eu passei uma época com a tia Arildes, da Peniel. Quem cuidou de mim foi a tia Arildes. Ela cuidou muito bem. Então, eu ia muito com os meus filhos para lá. Então, assim, os meninos colocamos em psicólogos, que é muito importante você cuidar também da saúde mental dos seus E aí filhos. nós combinamos que eles ficavam 15 dias comigo, né, no final de semana, para poder ter um final de semana com ela também, né? Mas aí quando eles iam lá para casa, a bagunça era grande, né? Porque eu levava para as dunas, eu levava Fazer pra- tudo que não podia, porque tudo eu sempre que fui muito regrada. Aí quando um dia ela voltou, o queria Rafael voltar. tinha pintado o cabelo do Rafael de louro, ela quase tinha um infarto. E aí eu sou muito regrada. Lá em casa tem hora para dormir, para acordar, para se alimentar, se alimenta bem. Eu sou muito cri-cri nas minhas coisas. Eu continuei com a mesma Pergunta onde é que os educação. meninos queriam ir, né? Pra bagunça, Era. né? Então, assim, foi muito... Nós não éramos amigos, Não. né? De Nós jeito fala- nenhum. Nós falamos uma vez, O praticamente, nesse dia de 8 E anos. mas cada um fazia a sua parte como tinha que fazer. Os meninos eram criados mais, era comigo a semana toda e 15 dias via o pai. Mas ele tinha liberdade de pegar quando queria, né? Então, assim, e graças a Deus eu tive uma presença muito forte do meu pai e dos meus irmãos como figura também de Paterna, me ajudar, né? né? Masculina, né? Masculina, né? Não casei, nem ele casou. E a gente reconstruiu. Mas o que eu falo, o que é que eu posso falar para os casais, né? Eu acho que a gente não pode viver uma vida sem verdade. A Bíblia diz que o que está oculto tem que... A luz tudo revela, até os seus sentimentos. Então, assim, não adianta você colocar, tampar uma dor e não tratar aquela dor. Então, para mim, se hoje me perguntasse assim, Isabelle, você separaria de novo? Se fosse para viver o que nós vivemos depois, eu faria a mesma, me separaria e iria me tratar. Como ele também. Porque eu acho que você não pode viver dentro de um casamento infeliz. Maltratando o outro, sendo machucada, trazendo doença para os filhos. Então, você precisa decidir o que você quer na vida. Deus odeia o divórcio, isso é claro. O Senhor... Mas no nosso caso, vou voltar mais ao ponto, chama-se imaturidade, certo? Imaturidade. Então, é quando você não sabe como conviver com os casais amigos, né? Essa questão de casal muito dentro da sua casa, muito próximo, certo? A gente diz sempre muito cuidado com isso, certo? Então são coisas que nós estamos vivendo que a gente não estava preparado para viver isso que nós trabalhamos na nossa trajetória, né? Pastor, você acha que o fato de vocês terem tido criações tão diferentes, né? Ela, como falou, é descendente de armenianos. Sim. E um posicionamento Armênios, mais né? firme, armênios, né? Mais fortes, mais... É uma outra cultura, assim, outra... Você acha que isso interferiu de alguma forma? É totalmente diferente, certo? Totalmente diferente. Por exemplo, o armênio, no caso deles, eles estão conversando, você jura que eles estão brigando
e que vão se matar. Será que o pessoal lá em casa é armênio? Eu acho. Eu ia falar isso. Você meu amor. viu que eles vão se matar, mas eles estão conversando, daqui a pouco eles se abraçam e saem batendo papo, dão um beijo no outro. Passou lá em casa, quando a gente ia pro almoço dia de domingo na Meu mamãe, Deus. a minha esposa ficava olhando assim pra porta, vocês vai já, o pessoal entra aí achando que vocês estão se matando, era a gente conversando na Ó, mesa, almoçando. Ela tinha um tio que foi, inclusive, um dos fundadores da igreja presbiteriana Nova Jerusalém, junto com Ed Newton, com todo aquele pessoal lá, que é o Melcon, que era médico, ele foi presidente do Instituto do Câncer e morreu de câncer, né? E ele era uma graça, o tio dela, sabe? Um gozador. Aí ele chegava de domingo, no almoço de domingo, aí ele falava assim, Mugominha, vamos botar os galegos para brigar? Eu disse, Melcon, não faz isso, Melcon. Ele disse, você vai ver. Aí ele chegava pro pai dela e disse, Sarques, você não dá oportunidade pro Vasquem, que era da orquestra, no seu coral na igreja? Isso é um absurdo, você não dá oportunidade para ninguém. Aí o Vasquem, é isso mesmo, aí começava a brigar, e quando começava a brigar, ele sentava e disse, agora vamos assistir. Meu Deus do céu. Agora, uma das coisas que você perguntou, nós fazemos, eu acho que o que falta muito para evitar o divórcio é a preparação. Não é o curso de noivos, não é MMI, não é isso que falta. Eu acho que falta uma preparação mais forte. Por quê? Porque, assim, você se formou para fazer o que você exerce, né, na Jangadeiro ou em qualquer outra instituição, né, outra empresa. Você se formou, você estudou e você domina bem isso, mas as mulheres não se formaram para ser esposas e administradoras do lar, e muito menos os homens para saber como tratar uma mulher. Verdade. Como seu provedor, como seu pai, como seu empresário, o pastor, o engenheiro, o que for. Né? Então, assim, eu acho que falta na sociedade, e o que a gente tem visto pós-pandemia, depois, muita preocupação, é cuidar e ensinar como você vai entrar no casamento. A nossa filha casou, eu conversava, eu e a Rafaela, a gente é muito aberta, tanto que o marido dela fala assim, meu Deus, vocês estão muito diferentes, porque nós não temos mimimi entre eu e ela. Eu digo, filho, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe, autoridade sobre a sua vida. Então a Bíblia diz que filho que ouve os conselhos que ouve o conselho da mãe vai prosperar. Honra pai e mãe, você prospera também. Sim. Então, assim, é você ensinar o dia a dia, a administração, a submissão. O que é a submissão? É você, como ela diz, mãe, cada mulher tem que viver a sua solitude. Você tem que ser feliz primeiro, você tem que se amar primeiro, para você amar o outro. Então, assim, graças a Deus que se eu tivesse casado com um homem castrador, eu não estaria com ele hoje, pelo meu temperamento. Não estaria de jeito nenhum. E eu aprendi a ser submissa, como a Bíblia diz que tem que ser submissa. Tem horas que eu sei que eu passo dos limites, dando a minha opinião, ou falando, mas eu sei também que eu sou uma mulher que ora, que dobro meus joelhos, e que peço a orientação de Deus, e que sou boca de Deus também, quando precisa para Ele. E Ele é meu sacerdote, aquele que eu escuto, aquele que eu me submeto, aquele que eu honro, que eu sou fiel, porque nós hoje vivemos o que a Bíblia diz que a gente tem que viver. E você aprende com o tempo, quando você não tem mais problema com a questão de ser aceito, que o não e o sim é a mesma coisa. Né? Então dizer sim é fácil, dizer não também é fácil. Mas algumas pessoas têm muita dificuldade de dizer não na vida. Né? Principalmente os homens, né? E é por isso que eles vão para a droga, né? Porque não conseguem dizer não para a turma, certo? Então, para ser aceito pelo grupo, ele começa a usar droga, tudo. Por exemplo, no colégio, as pessoas chegavam, você tem que transar, aquele negócio todo, tal. A única mulher que eu conheço na minha vida é minha esposa. Durante toda a minha vida, né? Então eu só conheço Isabela como mulher, não sei nem se as outras são iguais, né? E é bom mesmo que não saiba, né, Marcelo? Espero, né? Que não morre, né? Agora, gente, são muitas histórias, realmente, a gente está, assim, encantado, como aprendemos nesse pouco tempo que a gente já conversou aqui. E eu queria que, se vocês pudessem, assim, separarem tópicos para ter uma família com valores cristãos, né, saudável. O que não pode faltar? Né, assim, quais são os valores que não podem faltar para uma família saudável? Amor, eu quero fazer um complemento na sua pergunta. Continua a mesma pergunta. A gente aprende duas coisas de cara já com a história de vocês. Eu acho que o ponto principal de tudo, né, que tipo assim, nada é impossível realmente para Deus, porque imaginar um casal 8 anos separados e depois voltar e estarem juntos o tanto de tempo que vocês estão, com a família, feliz e tal. Então é um milagre. Para mim isso é um milagre, então isso já me traz um grande aprendizado. Segundo, como que vocês conseguiram conciliar tudo isso dentro desses 8 anos, se preparar psicologicamente, passar por tudo que vocês passaram, porque, tipo assim, ele disse que foi se dedicar aos estudos, a isso, aquilo, você tinha os filhos para criar, você tinha
Foram dois mundos completamente opostos. Eu conquistei o meu ápice da profissão também nessa época, Mas, né? olha, eu acho que a questão é assim, eu digo para ela que nós não podemos reclamar nem de calor, certo? Nem de calor para Deus. Porque nós temos um filho pastor, que é o pastor Rafael, que é uma bênção. Eu estava na igreja um dia, e eu levei um brigadeiro amigo meu, e aí ele sentou na primeira fila comigo, e de repente, no meio da mensagem, o pastor Rafael desce e vai na direção dele, e vai direto no joelho dele e diz: Deus está curando o seu joelho agora. Eu, como bom batista, fico torcendo para ser verdade, entende? Eu fico, meu Deus, né, cumpra essa palavra, por favor, né? Certo? Porque batista é desconfiado por natureza, ele quer a Bíblia, quer saber a escritura, o que está escrito, né? E aí ele desceu, pegou no joelho dele e disse assim: olha, Deus está curando o seu joelho agora e você teste agora. Por favor, fique em pé e teste seu joelho. E quando eu olhei para o brigadeiro, ele estava morrendo de chorar. Ele estava chorando, 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 e ele pisando em pé, e ele chorava, ele chorava, ele chorava. Meu filho voltou para o altar e continuou pregando. E aí ele falou para mim: ninguém sabia disso. Eu nunca contei para ninguém a minha deficiência. Eu sentia dores constantes. Eu acabei de ser curado do joelho. Quem é esse teu filho? Que cara é esse? Meu certo? Deus. Então, o fato dele ter sido prematuro, e na realidade depois a gente vai poder contar com vocês mais detalhes essa história dele, faz com que ele tenha uma comunhão muito forte com o Espírito Santo, muito forte. A segunda filha, psicóloga, casada com um pastor, certo? E passou também 4 anos nos dando um trabalhinho bom, né? E aí veio e retorna, e uma coisa linda, e está casada com um pastor, psicóloga. Ela coloca um vídeo rápido na internet, dá 5 mil, 8 mil visualizações. Em minutos ela rapidinho, consegue. Sabe? Um vídeo simples no Instagram, bomba também, né? E tal. E ela, uma mulher extraordinária, maravilhosa, um casamento lindo. E o nosso pequeno, agora durante a campanha dela para deputado, foi diagnosticado com câncer na mandíbula, enorme, uma bola desse tamanho assim, enorme mesmo. Cresceu o osso da mandíbula para cá, e o médico disse: olha, o que deu o diagnóstico primeiro, disse: olha, eu tratei de 2, os 2 morreram. Eu disse: que legal, muito obrigado. Né? Ela quase mata esse médico. Né? Quase mata. Aí nós fomos para o especialista, ele disse: olha, nós vamos precisar cortar de um lado, do outro, vamos tirar o tumor, vamos fazer um enxerto de um osso da perna, colocar osso, 4 meses só com sonda, depois mais 4 meses quimioterapia, radioterapia, 1 ano e meio de tratamento e tal. A gente no meio tinha começado a campanha dela. Nós tivemos só 5 meses de campanha para fazer a campanha dela. E aí o que é que acontece? Vai desistir da campanha? Eu disse: não, se você começou agora, você vai até o final. Nós vamos juntos até o final. E aí começamos a orar, e muita gente orando por ele. O médico abriu para fazer a biópsia, e quando ele abriu, ele disse: olha, eu não sei o que aconteceu. Não tem nada mais lá dentro. O tumor sumiu. Ai, glória a Deus. O tumor sumiu. E aí ele tirou um pedacinho de um líquido que tinha dentro para biópsia, mandou para a França, mandou para todo canto, fazer contraprova e tal, aquele negócio. Não deu nada de câncer. Aí nós então precisamos fazer uma cirurgia para fazer uma raspagem e tal. Cirurgia de 4 horas. 1h30 ele estava lá embaixo para contar a história. Ele entrou, a Isabela entrou com ele, 4 cirurgiões, ele colocou os mais velhos da oncologia, todo que ele queria um parecer daquilo que estava acontecendo. Como é que tinha um tumor e agora não tem mais? Não é? E ele disse: nós abrimos, nós íamos fazer uma raspagem, então não precisamos fazer nada, estava tudo solto, tudo limpo, só precisamos enxugar limpo, o osso já está crescendo, já está... Então, o filho pastor abençoado, uma filha casada com um pastor, psicólogo abençoado, e um filho curado e é músico, tecladista da igreja, na adoração. Meu Deus. Só que... Nós não temos que não podemos reclamar de nada. Um parênteses. Tudo isso foi debaixo da oração, jejum e oração. Então, assim, não teve uma vitória nossa sem jejum e oração. O Rafael foi muita oração, né? Foi curado por Deus porque ele era para ser surdo e mudo total. Hoje o Rafael tem deficiência mais no lado direito. E aí o médico ele podia prega, soltar uma bomba ao lado dele que ele não ouvia. E nós não aceitamos, né? A palavra, você recebe ou não a palavra. A palavra é algo profético na sua vida. E a gente muito novo, nós não aceitamos aquele diagnóstico, fomos para a luta. A Rafaela foram 4 anos de jejum e oração, no altar mesmo. E o Pietro foram noites, dias e mais dias com jejum de Esté, orando, jejuando com água, levantando as irmãs intercessores. Quando ele ia para se operar, a gente colocava as irmãs lá embaixo cantando hino de sangue e orando. Então, assim, ungindo os médicos. Então, nada se ganha sem orar nem jejuar. Porque a fé não é você acreditar. Eu acredito que o milagre vai acontecer. Não, gente. Que até o diabo acredita. A fé é você acreditar, crer que vai acontecer, chamar a existência o que existe no mundo espiritual para o mundo físico, mas você obedecer a palavra. Então,
A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede, não sabe pedir. Se você vai orar para uma restauração do casamento, você tem que orar pela restauração do casamento. Se você vai orar porque um casamento tem um homem ou uma mulher adulta, você vai pedir o quê? Senhor, que traga luz a tudo que está existindo. Então, as nossas orações, elas precisam ser intencionais. Quando você perguntou o que é que faz, quais foram, né, os fundamentos de todos os milagres? Fé e oração. Então, esses também são os valores que vocês Os valores de família, de você construir a sua casa. Por exemplo, lá em casa a gente tem, né? Eu levo muito a parte da mulher de Provérbios 31, de passar isso para os meus filhos. Então, eu faço o meu papel dentro de casa, ele faz o papel dele dentro de casa. Então, assim, não adianta você dizer, eu quero ter uma casa organizada. Sim, a tua casa é suja? Sujeira não é lugar onde Deus habita. Né? A tua casa é organizada? Não é o rico. Seu carro, né? Não é você ser rica, porque eu conheço gente muito humilde que tem a casa mais limpa e organizada do que muitos ricos. Verdade. Então, assim, são princípios que você precisa estabelecer no seu lar para que o seu lar venha prosperar. Então, muitos casais que na nossa época viveram problemas de casamento e não separaram, colocaram, sabe? Porque foram muitos na nossa época, muitos. Você pegar, era um encontro de casais, você pegasse todas as igrejas, todos tiveram problema no casamento, os que tiveram problema, poucos os que se separaram. Né? Mas aqueles que não separaram, muitos são doentes até hoje. A gente sabe que são doentes, porque a ferida ela tem que ser tratada. Sim. Não adianta você colocar, não, tá tudo bem. Não, não é tudo bem. Muitas vezes, Deus ele precisa tirar para depois retornar. E foi o que aconteceu com a gente. Né? Então, assim, Deus trabalhou comigo. Eu posso falar de mim, ele fala dele. Deus trabalhou comigo, porque a gente tem que ter autorresponsabilidade. Né? Então, assim, eu me dispus nas mãos de Deus também. Mas eu nunca deixei, mesmo separado, eu continuava sendo a administradora do lar e cuidava dos meus filhos. Então, isso eu nunca deixei. Porque eu aprendi com meus pais, com a minha mãe, né? Porque mãe ensina muito a gente, né? Então, assim, quais são os fundamentos? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque pecado todo mundo tem. Nós todos somos vulneráveis. A Bíblia diz que quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Nós temos perto da nossa igreja, na sede, na rua onde tem uns travestis. E esse ano, o sonho dele sempre foi fazer algo para os travestis, né? E esse ano, junto com o Jordânio, que é um discípulo nosso, nós vamos fazer o Natal deles. Nós vamos colocar uma ceia no meio da rua. Uma ceia no meio da rua. Vamos fazer umas camisas grandes, onde a gente vai colocar uma cruz, o amor de Deus, Jesus te ama. E nós vamos preparar uma ceia, porque isso é que é cristianismo. Vamos pintar um painel na parede lá perto, bem legal. Nós entendemos que igreja não é um clube, onde você vai ter relacionamentos para gerir alguma coisa financeira ou emocional. Não. Igreja é o cristiano, verdadeiro Cristo. Jesus, ele estava no meio da multidão, onde ele chegava, as pessoas corriam, ele olhava mais para os necessitados do que para aqueles que tinham muito. Então, eu estava falando para ele que nós somos chamados para os necessitados, né, da palavra de Deus. Né? Isso era algo que ardia muito no coração do pai dele. Então, assim, a gente não está preocupado de ter ricos na nossa igreja. Um dia um grande consultor falou assim para Munguba Júnior: cara, pastor, você quer ter uma igreja influente grande? Chama um rico ou um artista, coloca lá na igreja e deixa, e vai vir muitos ricos. Não, ele olhou. E ele disse mais, ele disse, olha, o senhor é muito próximo das pessoas. O senhor abraça todo mundo. O senhor beija todo mundo. O senhor não pode fazer isso. O senhor tem que ser enigmático. Então o senhor tem que sair por trás do culto, nunca falar com ninguém. Oh, meu Deus. Coloque-se numa posição realmente de estrela e você vai ver a igreja lotar rapidamente, porque as pessoas precisam de um guru. Eu disse, a Bíblia que eu leio, cara, é diferente. Meu Deus. Desculpa. A Bíblia que eu leio é diferente. A Bíblia que eu leio, Jesus, ele andava com pecador. O maior título que ele teve foi amigo dos pecadores, ele se importava com as pessoas. Sabe, ou a gente vive o evangelho, sabe, não vale a pena. Você, voltando à pergunta que vocês fizeram, né, que ela está respondendo, mas eu acho que as decisões mais importantes para um casamento é você viver de verdade. Não ter fachada, não ter, sabe... Sem estar aqui amorzinho, beijando, né? Não, aquele casal de margarina, né? Não existe. Família de margarina. Amorzinho, aquilo dá um nojo, né? Porque a gente sabe que não é 24 sabe que é horas. mentira. Sabe E que é as pessoas mentira. às vezes olham para a vida de um casal, por exemplo, pastor, imagina tipo isso, né? Não, são cristãos, são pastores, não tem problema. A gente está vendo aqui um testemunho de 2 pastores que passaram 8 anos separados. Que nós não temos e nenhum que problema. Deus restaurou o casamento. Lógico. E o que eu acho mais lindo,
o coração de vocês de abrir, de ser vulnerável mesmo e dizer, meu amigo, a gente errou, a gente não teve maturidade, a gente caiu, a gente se ergueu porque Jesus é bom, porque Deus abençoou. Sabe, isso é muito ele que massa. faz. E Se trata hoje, dele, né? e hoje, com todas as lutas que nós passamos, mas sempre amando a Deus. Davi, quem foi Davi, o rei Davi? Sim. Adúltero, homicida, né? Fez muitas coisas erradas, mas ele amava a Deus de uma forma tão linda. Segundo o coração Que de ele era Deus. um homem segundo o coração de Deus. Ele era tão fiel a Deus no que ele poderia ser. Ele foi diferente de Jó. A Bíblia diz que Jó ele era um homem reto, justo, né, amável, temente a Deus e fugia do mal, do pecado. Mas Davi não foi esse. Mas Deus conhece cada coração. Por isso eu falo, nunca subestime o poder de Deus na vida de uma prostituta, na vida de um drogado, na vida de um homossexual. Nunca, porque o seu pecado ele é aparente. Talvez do outro não seja, ou ao contrário. Então nós decidimos viver o verdadeiro evangelho. E hoje a gente olha a nossa casa, não por orgulho, que nós não temos nenhum orgulho. Mas hoje a gente olha a nossa casa, os nossos 3 filhos, milagre, né? e nós podemos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Uau. Milagre, milagre. Porque eles poderiam ser totalmente desajustados, mas não foram. Por quê? Porque a gente, mesmo com as dificuldades, nós tentamos dar o nosso melhor para o nosso filho, temendo a Deus. Você sabe qual é o esporte preferido dos meninos? Encher a paciência dela. Isso é o que ele Dos diz. 3 hein? filhos, o esporte dele, ele fica sentado na mesa e ela fazendo as coisas, a gente fica confabulando, né? Os filhos. E eu sempre tenho muita preocupação de criar memórias afetivas nele. Então, sempre isso foi muito importante para mim, porque eu vim de um lar onde eu aprendi a criar memórias afetivas, mais o meu lado paterno, né? Mesmo com as dores da minha família, minha avó sempre ensinou, ela sempre celebrou a Páscoa, ela sempre celebrou o Natal, ela sempre celebrou os aniversários. Então, isso eu aprendi com minha mãe também, mas minha mãe herdou muito dela, da sogra. E isso eu trouxe para a família. É uma Hoje mulher ver a de nossa. oração. Uma mulher de oração. E hoje eu olhar para minha filha casada, com 3 meses de casado, o nosso genro chegou e falou assim, minha sogra, eu pensei que eu tinha casado com a Mungubi, mas ele casei foi com a Fermanhã, fazendo hora, que ela era calma, né, aquela coisa toda. Todos os 3 lá em casa são mungubas até um limite. Aí depois daquele limite eles são fermanhã. Muito bom. Converte, né? Converte. Tá certo, um pouquinho de cada. Entra o tubo, né? Um pouquinho de Eles cada. são munguba, tranquilo, paciente. E ela calmo. casou, né, com toda a estrutura que ela teve de relacionamento, tudo que ela sofreu. Eu achei muito lindo que ela disse assim, mãe, eu já cheguei pro Cabeto, eu já contei tudo o que eu vivi e a gente decidiu casar e ele também contou tudo. Então, a verdade liberta. Liberta. Total. A verdade liberta, a verdade traz cura, liberta, constrói. Então, hoje a gente olhar, como ele falou, a gente olhar para os nossos 3 filhos, são 3 milagres. Agora- Um de cura física, outro de cura emocional e o outro de cura física. E hoje a gente vê a nossa casa servindo ao Senhor. Gente, não tem preço, não tem, É verdade. sabe? Muito Agora, bom. vamos lá. Hoje nós estamos vivendo o que nós não vivemos no início do casamento. Vou fazer 60 anos próximo ano. Parece que Bem eu- novão. parece que eu Adoro de adoro falar, isso. sabe o que ele quer? Gente, sabe o que ele quer? Aquele Bem papelzinho novão. de Do idoso. estacionamento. Rapaz, eu não tô dizendo, mas é tudo igual. O Costa Neto, eu liguei pro Costa Neto outro dia. Pastorzão, eu tô precisando falar com o senhor aqui. Ele disse, rapaz, só um minutinho que eu tô resolvendo uma das coisas mais importantes da minha vida. Com certeza. Eu ligo já pra tu. Eu falei, o que é, pastor? Ele disse, eu estou tirando o meu cartão de idoso. Eu vou poder estacionar na vaga preferencial. Eu falo, já Eu não tenho nenhum desejo contando desse. a maior vitória do Ei, mundo. sabe que por tava que que eu com não cartão tenho? de Porque eu idoso falo dele. assim, Eu acho que é um Senhor, ano mais velho eu que sou eu, 2 anos. dizimista. Continua Cadê a agora. vaga do dizimista? Sempre tem, Viu? sempre tem a Eu falo assim, eu não vaga. quero negócio de idoso, eu quero é no mundo espiritual. Senhor, eu sou dizimista, cadê a vaga do dizimista? Eu, quando eu chego nos cantos com ela, eu digo, ó, amor, fica tranquilo que vai ter a vaga do crente. Quando é bem na porta, eu digo, essa é do crente dizimista, viu? Mas, ó, nós estamos vivendo hoje o que nós não vivemos no início do casamento. Antes da separação mesmo, né? Sim. Então, hoje Deus tem sido muito bondoso com a gente, né? De ter uma vida muito E E abençoada, depois da muito abundante, Covid, muito assim, legal. porque quando começou a Covid, eu estava iniciando a minha menopausa, né? Eu tô com 54 e foi com 50 anos, mais ou menos 51. Então, assim, eu vivi os piores dias que você possa imaginar pós-Covid. Eu peguei na segunda onda lá em casa, todo mundo pegou e eu passei 4 meses em casa, sem sair de casa. Eu tive um problema neurológico. Ela teve cervicalgia terrível, sabe? Ela tomou Morfina na cabeça, na injeção. cabeça para passar Minha dor. pressão Eu levava 23. ela pro banheiro, carregava o banheiro à noite, você não tem ideia.
E aí eu fui, nem o neurologista daqui do estado do Ceará resolveu meu problema, até eu me consultei com um do sírio-libanês, e foi como eu comecei, mas assim, não fiquei boa. E aí ele começou a procurar algo para me curar, porque eu não tinha mais vida, né? E ele encontrou um médico, um cirurgião dentista, Esse que ele é dentista, ele é um pesquisador, pesquisador. um cientista cearense da Universidade Federal do Ceará. E aí quando eu liguei para ele, elas ficam fazendo hora comigo, né? Domingo, depois do culto, à noite, do almoço. Aí vai todo mundo para casa, a gente almoça, eu estava tudo na minha cama, meu neto pulando em cima, aquele negócio todo, aquela bagunça, né? Aí começaram a fazer hora comigo. Rapaz, você acredita muito em tudo mesmo, né? Você compra até na Shopee. Aí eu digo, poxa, agora pegou pesado, né? Aí o que acontece? Então, porque você está acreditando nesse cirurgião dentista que vai salvar, que vai não sei o que mais lá, tal. Eu vou ligar para ele agora, vou ligar para a secretária dele agora. Pá, liguei. Aí quando eu liguei, aí ele disse, Reverendo Munguba. Aí eu, doutor Marco? Ele disse, sou eu mesmo. E o senhor me conhece? Rapaz, eu sou seu fã, rapaz, você é louco, pastor, não sei o que, tal. Eu disse, mas o fã sou eu, pesquiso tudo sobre a sua vida, né? E aí nós começamos a fazer reposição hormonal com o doutor Marco Botelho, meu amigo. Essa mulher, 2 dias não tinha mais dor. Que é uma reposição bioidêntica, é tudo Hormônio creme. bioidêntico, tudo aqui. Você não toma nada, nada. É tudo na pele, só passando na pele. Tudo na pele. Em 2 dias ela estava sem dor, nada. Eu não isso tomo- faz toda a diferença. Eu não tomo Agora nem você o imagina remédio. a mulher que vivia com dor, com tudo, como é que era? Hoje, meu amigo. Eu sei como é isso, né, amor? Você Nós também vamos já chegar nessa parte aí, né? Daqui a pouco tem um quadro Intimidade, porque o assunto aqui, gente, são mais de 40 anos juntos, várias histórias para contar. Amor, eu tô encantada. Eu acho que eles e o Costa da Itaneira, nós vamos ter que fazer como se fosse uma série de vários episódios, porque é história demais para muito contar. legal, tempo, e é cada assunto um aprendizado diferente, né? Isso é muito legal. Daqui a pouco tem um quadro Intimidade, onde nós vamos colocar eles aí, a prova dessa intimidade toda. Meu Mas eu Deus. queria só dizer uma coisa pra vocês. O que Deus fez com vocês é o que Deus pode fazer com qualquer um de verdade. vocês que estão assistindo. É verdade. Deus primeiro restaura pessoas, para pessoas restauradas restaurarem casamentos. Então, se for preciso que acontecer algo desse tipo, né? Tipo, aconteceu com vocês que, enfim, a falta de maturidade ou a falta de conhecimento, mas também é algo que a gente tem que deixar bem claro, porque hoje as pessoas estão usando essa frase, até que a morte separe, de qualquer maneira. Às vezes tem gente que está sofrendo abuso, né? Abuso psicológico, Sim. abuso físico, e realmente isso não é de Deus. Você não tem que levar essa culpa, você tem que perdoar como todos, mas você não tem que viver dessa forma. Verdade. Então existe sim, é bom você se aprofundar na Bíblia sobre isso, porque eu vejo muitas mulheres hoje passando por sofrimentos através de coisas que elas escutaram dentro de uma igreja, né? E que realmente a igreja, ela tá ali para te ajudar, para te orientar, mas é a palavra que está para te salvar. Então se aprofunde na palavra, literalmente, que você vai ver que Deus te ama muito mais, que você não precisa passar por isso. Se você estiver sofrendo abuso psicológico, né, e abuso físico, isso é muito complicado. Mas eu quero, assim, impressionante o que vocês nos ensinaram até agora. Antes deles continuarem, amor, eu queria muito agradecer os nossos parceiros e apoiadores, não é isso? Agradeça. Vamos agradecer Via Sul Jeep, que acredita na família, que acredita no projeto de Deus, que é a família, e que nos apoiaram desde o início. Olha só. E amor, tu já tá sabendo da promoção que tá tendo esse mês aqui na Via Sul Jeep? É claro, eu tô correndo por isso para aproveitar 100% de Jeep para Jeep, valor de tabela FIP. Ah, então dá pra tocar o nosso carro, né? Dá! Ah, mas não é só isso, não. A gente pode escolher qualquer Jeep aqui que vai estar o valor de fábrica, nota fiscal de fábrica. E a gente tá aqui conversando esperando o quê? Eu quero a comanda. Eu quero um pouco. Gente, aproveitar também para agradecer a Levi Ambientações por esse projeto maravilhoso, esse sofá belíssimo que eu sou apaixonado, poltronas, tudo feito com muito amor e carinho, especialmente para Até que a Morte Separe, porque a grande vantagem da Levi Ambientações é que, além de loja, eles são fabricantes. Então, aquele imóvel projetado que você quer para a sua sala, que você não encontrou em lugar nenhum, você vai na Levi Ambientações que eles vão providenciar para você. E com preço de fábrica, melhor ainda, É né? verdade. E também quero agradecer a Urb Mídia, né? Que são esses painéis maravilhosos que você vê espalhado pela cidade de Fortaleza, mas que agora eles também têm a Urb News, um Instagram
com muitas informações do dia a dia, locais para você visitar e tem até um podcast que nós participamos, né, O amor? Urbicast tem um sensacional podcast que a gente fez com eles lá, falando sobre relacionamento, vida real, casamento, ficou muito bacana, viu? Exatamente. Então você não pode perder, já comece a seguir Urb News, tá bom, gente? Agora sim, vamos lá, amor? Gosto demais. Quando chega nessa hora eu já fico ó, todo arrepiado, já, só pensando. Já quero saber se vocês estão preparados para esse quadro. Vamos lá. Vamos lá, e aí, pastor? Com certeza, estamos juntos. Então vamos de quadro Intimidade. Estamos de volta com o quadro que eu sou apaixonado, o quadro Intimidade, mas hoje nós não estamos de pijama. Mas no estamos quadro à Intimidade. vontade, descalço. Sabe por que a gente não tá de pijama, a gente ficou à vontade? Porque a gente pediu pro Munguba e a Isabelle trazerem o pijama deles, e eles disseram que dormem nu, não dormem de pijama. Só dorme nu. Aí pra fazer nu não dava certo, né? Eu falei, então tá bom, vamos de roupa mesmo. Não tem um pijama em casa, gente, dorme nu. A internet ia bloquear o programa. Ia dar certo. Mas a gente não vai perder de ter essa oportunidade de fazer o quadro verdade. Intimidade com eles, É né, verdade. gente? Ó, vocês estão aí, cada um com uma lousa, né? Aham. E vão escrever coisas que a gente for perguntar pra vocês. Vou tentar. Tá bom? Não. Vamos quebrar. Mas dá pra com a outra mão? Dá, só vai ficar bonito. Mas dá. Não, então tá ótimo. Gente, a Eu brincadeira nem é vou simples. contar como é que ele quebrou. Aí machucou a mão. Deus. Eu perdi Foi essa ela que me história. empurrou. Uma mulher forte. Brincadeira. Eu tava no Rio, gente. A Maria da Pé pro Tava nem em casa, tava no Rio de Janeiro. Gente, vamos lá. Como é que é a brincadeira? A gente vai fazer perguntas, eu vou fazer perguntas para o Munguba, a Lohane vai fazer perguntas para a Isabelle. As perguntas que eu fizer a ele são perguntas relacionadas a você. E os dois Só respondem. que Tá. os dois vão responder Ok. e vão mostrar a resposta ao mesmo Beleza. tempo. Nós iremos testar o nível de afinidade de vocês, saber até que ponto realmente vocês se conhecem, já que já estão aí juntos há mais de 40 anos, entre namoro, amizade, casamento, tudo, né, amor? Então, acho que eles já forma conhecem leve tudo, de né? ser, Eu acho que eles já conhecem tudo. Se já. a gente esquecer, foi por causa do Covid. Isso, ótimo, bota a essa culpa no desculpa aí. Covid. Só que tem um detalhe. Cada vez que vocês errarem uma pergunta, vocês vão ter que colocar um chicletinho na boca. Eita, é isso aqui. Isso aí tudo é chiclete. Olha aqui, gente. Meu Deus, vai dar certo. Eu espero que Vai vocês virar- não terminem os dois com boca Vai virar cheia uma bola de de futebol de chiclete. salão. Estão preparados? Vamos lá? Vamos lá. Lembrando que os dois têm que responder, tá bom? Ok. Começando, eu vou fazer a primeira pergunta. Tá. Meu amigo Munguba Vamos lá. Júnior, me diga qual número que a pastora calça. Ok. Um não pode ver a resposta do outro, hein? Já? Já. Virou. 3, 2, 1, virou. Tá difícil. 37. Pode até virar. 37! Aê! Muito bom. Acertou. Tá aí pra apagar. Pode fazer maiorzinho pra todo mundo Ah, tá enxergar, certo. viu? Pode fazer bem no meio, bem grandão. Tá, beleza. Pode ficar Colocar com um, pra ele cá. fica com outro. Agora é a pastora. Qual foi a idade que vocês deram o primeiro beijo? Se bem que vocês têm idade diferente, né? Mas A idade de bota quem? os dois, Dele ou né? dele? bote dos dois, vai, bote dos dois. O primeiro beijo, tá? Pronto. Calma aí que ele tá escrevendo. Ela é ligeira, viu, amor? 3, ele 2, também 1, tá com a virou. Você ainda tinha 13? 13 e 17. por Não, um. mas é porque eu pensei que ela tinha feito já, sabe? Porque quando eu É conheci ela tinha 13. novembro, é agosto. É porque você me beijou, realmente foi rápido. Foi Foi verdade. rápido. Ela que me beijou a primeira vez. Gente, ó, eu vou ficar calada, porque mulher tem que ser submissa. Até na opressão. Não, sim, então quem é se que errou, vai pra lá, né? O chiclete. Me dá um chiclete aí, Zé. Um chicletinho. Eita, É meio chiclete, eu tenho meia resposta. Não, não, entendeu? Ai, meu Ainda bem que é Deus do gostoso. céu. Ainda bem, né? Vamos lá, meu amigo pastor Munguba Júnior. Qual é a altura da pastora? Escreva, por gentileza. Ai, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Me dá um Nem chiclete eu aí, por favor. Nem ela sabe, eu Isso é muito complicado. Eu tô achando que é isso aí, viu, pastor? Nem ela sabe, viu? É que eu vou Mas já tá apagando já pra escrever de novo ali, ó.
Meu Deus, gente, Lembrando traz uma que vo- trena aí, produção, por Lembrando favor, que uma vocês trena. são crentes, não pode olhar a resposta do É outro. verdade, crente não, mente. Lascou. 3, 2, 1, valendo. Virou. 1,62, 1,63. Rapaz, só erra por um, viu? Acho que é por aí, né? Mas quase, você só erra por um. Tá Tomar um quase. chicletinho. Eita, como é que tu vai botar tanto chiclete na boca? Minha boca é pequena, não cabe não. Vai lá, Meu Deus pastora. do céu. O que o pastor... Não, calma aí. O que você, a pastora, gosta mais no pastor? Tem alguma coisa que você gosta mais nele? Mas fisicamente ou temperamento? Fisicamente. Quem vai errar Não, nessa? eu acho que não só fisicamente, não, Mas que ela aí mais que ela mais gosta gosta. nele, né? Nele? Mas quem Mas que aí vai... é muito abrangente pra ele. Mas quem que vai errar nessa? Não, aí a pergunta é pra ela. Você que tem que... Ele já tá preocupado quem é que vai errar. Não, a pergunta é pra ela. Se você tem que dizer o que é que você acha que ela mais gosta. Se ela não acertar, aí Ok, é problema ela que vai dela. comer o chiclete. Eu vou botar bem... O que eu mais gosto nele. Não, eu vou ser bem específica. Na parte do corpo, físico, o que é que você mais gosta nele? Que você fala sempre. Ele vai falar aí uma coisa. Ela não fala, ela não é romântica. Esqueceu que ela é comer armênia. Gente, eu gosto de tudo. Não tem Não, uma mas coisa tem que mais falar específica. alguma coisa Ela não é específica romântica, que você seus gosta olhos dele. são lindos, meu amor. Meu Deus do céu. Eu nunca ouvi um negócio desse na minha Não, vida. porque pra mim é tudo. Não tem esse negócio de... Mas pô, tudo aí tinha que escrever tudo. Mas você agora falou, não pode falar. Fala só uma coisa, assim, que você chamou a atenção quando você viu, alguma coisa. Lembra da história aí de como vocês conheceram? Que chamou a atenção, primeiro. Tem Fisicamente. que ser fisicamente, né? Fisicamente, tá? Pra ficar melhor. Ele era... Ele não tinha essa barriga, Tinha não. Tinha não, ele era todo sarado. Era, tinha não. Era bem magrinho. Era. Faz tempo, não vai não. Ai, meu Deus do céu. Meu Jesus. Tu tem, que é que você mais gosta no pastor? Vai, escreve. Tem que ser hoje ou pode ser é o que avalia? Tem que É entender. melhor hoje, que a gente vai ter que terminar de gravar o podcast. É bom acabar. Eu tô ficando, pastora, perdão. Não pode ser piada com pastora. Não pode ser, Perdão, não pode pastora. ser intimamente, né? Não, Intimamente pode, fica à vontade de um é quadro da Não. intimidade. Olha a cara dele. Assim Pastor, o mesmo. nome do quadro é intimidade. Pode ser intimamente. Pode ser Não, intimamente. não falei em relação a sexo, não. Ah, foi. Gente do Não, céu. eu vou dizer o que é que eu gosto mais nele. Que negócio, isso era só uma pergunta, tá com quase 10 minutos, gente. Vai lá, 3, 2, 1, virou. Valendo. A voz, A o voz, o abraço. É o abraço. Mas se Então, bem- mais que contagiando ele é o abraço. Pois é, essa era uma pergunta Eu achei meio que ela ia complicada. dizer a voz, eu achei que ela ia dizer a voz. Eu também. Mas assim, é uma pergunta meio complicada, né? Porque o gosto porque vai é ser Mas dela. aí, a É. culpa, mas aí a culpa é do Ricélio, a culpa é dele. porque tá foi O ele. gosto é dela. Seu produtor. E aí ele falou uma Como coisa, é que falou ele vai outra. acertar? Ó, tá Aí suja- afinal, quem é que come Essa o moça chiclete tá agora? sujando só Eu aqui, não, viu? você que tá sujando o seu. Autoresponsabilidade. Bora outra pergunta, que essa aqui é complicada. Faz Vai assim. pra ela, outra. Faz assim, os dois um chicletinho. Os dois erraram. Ninguém acertou nada aí. Não, eu tô sendo mais específico aqui nas perguntas. Vai, eu tô, vai, tô amor, ajudando mal o ajuda. pastor. Me diga, meu amigo Munguba, qual o cantor ou a cantora preferida ou preferido da Isabelle? Escreva. Nem ela sabe também, amor. Tá pensando ali aí, né? Já botei. Gospel. Não, cantor ou cantora, E tu tanto gosta de cantor faz. de fora? Se você gosta? a pergunta é retórica, né? Ela não gosta de música fora de jeito nenhum. Quem gosta de autor popular sou eu. Não, eu gosto, depende da música, né? Mas, Tá. 3, 2, 1. mas você diz de música ou de pessoas? Não, é o Cantor, cantor. Cantor, canção. cantora. Cantor, cantora. Não é a canção, não. É Não é o canção, não. É, cantor ou cantora. Ah, nem eu sei. Eu sei qual que você gosta, pai. Tu sabe? Gente do céu. Amor, ele tá sabendo mais do que ela, amor. Qual é o cantor que ela gosta ou a cantora. Eu tá sei vendo? porque ela... Ela não sabe, mas eu sei, né? Eu sei. É porque depende da música. Hoje a gente tem tantas Não, coisas. calma.
Mas Meu filho, tem um o tempo do que a gente podcast gosta vai terminar mais, esse negócio aqui, já já. Amor, Eita, agora ela pegou com pesado. eles, viu, amor? Pegou pesado. Não, eu tô Oi? falando do que eu gosto, não é da música, é da pessoa. Você gosta da pessoa. 3, 2, 1. Eita, menina! Cantora é Cassiane. É, verdade. É porque a pessoa é a eixo. A Extra é muito amiga dela, a Cassiane também. Mas a As músicas. cantora que ela pensa em cantar, de chamar para um Deixa eu evento, botar, tudinho. ele tem razão. Ele tem razão. Então quem come chiclete é... É. Gente, Quem foi a tá- primeira vez que eu vi isso no quadro Intimidade. A pergunta é pra um e quem come chiclete é o outro. Ele sabe mais do que ela qual é a cantora que ela gosta, amor. Olha, Já viu isso? eu Isso é sou, muita intimidade. eu sou especialista na minha mulher. Muito bem, sabe mais do que ela, né? Mais do que ela mesma. Quando ela pensa, está pensando errado. Pastora, qual é o tamanho do sapato do pastor? isso Essa é aqui eu não fácil. acertar também. Aí não tem jeito. Pronto? Isso é fácil, é. 3, 2, 1. Muito Muito bem. Tem casal que não sabe. Economizou, tem. Tem. Sério? E como tem, Eu viu? fico na dúvida do meu marido até hoje. Até hoje, quando as pessoas perguntam pra mim qual é o nome que a Lohane É porque veste, às eu vezes também ele nunca calça sei. um, às vezes ele calça outro, eu nunca Mas sabe o sei. que é? Depende do dia, ela né? é esposa de pastor. Ah, Então Aí todo não, mundo... meu filho, não é Qual isso, vamos não. dar o presente para ele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Se não souber, meu amigo. então é isso. Pois vamos lá, pastor, pra você agora. Qual a comida preferida da pastora? A comida que ela mais gosta. A cara dela. Vou lembrar do chá de panela, hein? Ela tentando lembrar Ó, da vocês comida. não podem dar dica um pro Não, outro, viu? não. Não, eu tô gostando do chiclete, tô tranquilo. Meu Deus do céu. Esse aí não tinha erro pra gente, né, amor? Tinha não. Todo dia, se possível. 3, 2, 1. Virou. Valendo. Mas, pastora, não vai dizer que ele tá certo de novo, não, pelo amor de Deus. Ela vai no mercado, se você baixou comigo, eu vou comer panelada. Ela, meu Mas eu fígado, prefiro carne moída. o meu fígado acebolado. Eu detesto fígado, não sei como é que a pessoa gosta daquilo. Meu Deus. Eu também sou louco por fígado, acredita? É mesmo. Mas um chicletinho pra Mais um ele. chicletinho. Pra ele não Tá perder o gostoso, eu tô gostando costume, desse não. negócio aqui. Meu Deus do Tá céu. comendo chiclete, onde é que tá o teu? Minha filha se envolva com o seu chiclete. Até no chiclete ela quer mandar, não é não? Meu Deus Se do envolva no céu. seu chiclete. eu vou. Jesus. Vai lá, pastora. Pra ele, qual é o motivo mais bobo por que você já discutiu? Vocês tiveram uma discussão, é você que começou. Aí, pra ele, qual é o motivo mais bobo? Três, dois, um, virou! É, a reclamação sobre a casa. Casa. Sobre a arrumação de casa. Ah, não. Já viu isso? Uma resposta combinada, um completa o outro. Eu nunca tinha visto isso. É, Mas eles se mas é completam, reclamação amor. sobre casa. É mesmo, é verdade. Ela reclama de todo. Pronto, É porque ela eu falou sou que é chata e verdade. cri-cri. Então acertou, né? Então acertou, Esse né? aí é meu marido. É ele que reclama das coisas Não, de reclama casa. Eu tudo. sou também. chata, eu gosto das minhas coisas bem arrumadas, não detesto bagunça. Pode. Eu entro no closet dele, eu reclamo. Minha senhora, a senhora Essa tem um tá- apagadorzinho. Porque nós seu tomamos aí. só carne. Lá em casa é o contrário, por incrível que parível. Minha esposa, Não, eu meu gosto Deus de do rir. céu. Eu gosto de rir, eu vou levar no pagode. E ela não gosta, né? Ela é super séria. Então, eu não estou achando graça. Não, eu levo no pagode porque não é pra levar, entendeu? É, Olá. queda é um pagode. Quer deu rio. A próxima pergunta para você, meu pastor. Qual o livro preferido dela? Essa é fácil demais. Isso é de grátis. Isso aí é... Aí economizou um chiclete fácil. Foi. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ê, lindo! É, eu Tá sabia difícil. responder essa daí, Tá viu, difícil de produção? escrever, Essa mas daí tudo foi bem. fácil. Mas só carne. bora Mas lá. é tão engraçado que essas perguntas assim são as que dá, né? Loucura, é muito engraçado. Que evita o chiclete. Que evita. Mais ou menos. Às É vezes mesmo? é o que Sério? você pensa que vai Sério? dar. É. Igual quem é o seu melhor amigo, Robertão. Roberto o quê? Foi. Rolou um aqui com um casal aqui, pastor, que não ficou muito legal, não. Qual é o seu melhor amigo? Ele falou eu, né? Aí ela escreveu A Robertão. resposta do marido todo. Qual é o seu melhor amigo? Pra ela, né? Aí o Ela não, cara tava foi e falando de colocou amigo eu sou o mesmo. melhor amigo da minha esposa, né?
Ah, pelo Aí- menos não foi o Ricardão, não. O Robertão. Não, foi por pouco, viu? Robertão. Mas Robertão não caiu bem, não. Cara, não. Robertão, foi e tentando o pior foi que ele ficou olhando assim pra ela, tipo, Robertão. E que era o Robertão? Era um amigo de infância dela, que ela tem. Vamos lá Viajou, agora. viajou. O que você acha mais lindo no pastor Munguba? Mais lindo não fisicamente, mas agora de coisa que ele faz. Ah, sim. Ou que ele faz, ou que ele é. O que você acha mais lindo? Não dá pra escrever legal com esse negócio aqui. Pronto. 3, 3, 2, 2, 1, virou. Amor, deixando tranquilidade. Gente, é um conjunto, né? É um porque conjunto. ele se doa muito. Para os outros, né? Ele tem muito amor. Mas eu tenho, essas- mas o meu amor é mais lei. Quem come chiclete? Mas aí ela come o chiclete, porque a pergunta era pra ela. É. É porque as perguntas que prepararam pra ela, elas são mais Subjetivas, né? subjetivas, subjetivas. Porque às vezes é o ponto de vista dela e o ponto de vista É, dele, né? Aí, total. tipo assim, É, não mas tem come chiclete como- também, não. Mas come do mesmo jeito, né? Não tem isso não, né? Tem um melzinho, né? Gostoso, Vamos lá. Tô doido pra errar. Meu amigo Munguba Júnior, onde foi, em qual local vocês deram o primeiro beijo? Eita, não me lembro. Eita, menino. Ele tem a memória boa, vai mostrar que ele não teve Covid, Eu sou não, viu? romântico. Aí, ó. não. Gente, eu não me lembro. Já tá Te escrevendo. juro, em nome de Jesus, tô tentando me lembrar aqui. Isso como tu A vai- tu pergunta lembra é das coisas pra do ele, mas passado. se ele acertar Tudo e ela bom. não Eu acertar, não me quem lembro come o nada do chiclete passado, é tenho ela. amnésia pro passado. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez lá. Nova criatura. Onde foi que eu comprei te deu o primeiro beijo? Comendo a lenda da... Meu Ah, Deus. eu vou chutar. Vai chutar, pastora? Porque eu não me lembro. Muito bem! Olha aí! É que foi. chute, hein? Não, é porque eu não sabia se tinha sido Meu no filho, carro. o seu apagador é o outro. Aí, Ela tá tão nervosa que até o apagador ela troca, né? Olha isso lá em Meu casa, eu tenho Deus todo do enchendo o céu. saco assim, sabe? Todo mundo curtindo, né? Ó, barato. Ó, essa eu não vou fazer porque vocês já responderam no podcast lá no início, tá? Então eu vou fazer uma outra pergunta que a gente fez pro pastor. Agora, qual é a altura do pastor Munguba? eita. É. Se fosse a minha esposa para responder, ela ia dizer assim: depende do dia, né? amor? Depende. Bota o salto, Tem é? dia que eu tô maior, tem dia que eu tô menor. É sério? Encurvada. Parece que eu tô mais depressivo, assim, mais Eu conheci cansado. ele com 2 centímetros a menos de uma perna, então não dava. Bora, Aí ele vou tentar ajeitou a aqui. perna. Vai. 3, 2, 1, virou! Olha aí! Acertou! Mas sabe por que eu gosto assim? Tem tanto ouvir o Pedro falar, tu falar pro Pedro. Eu tenho tanto, o Pedro tem tanto. Não é Ele só tá de- com 1,83, o nosso de 15 anos. Acertou. Pronto. Tudo tem 7 na vida dele, você já prestou É, atenção, né? A seven. altura é 7,7, a igreja é 7 o endereço tudo é tem 601. Muito bem, muito bem. 6 mais 1, 7, ó. Tá vendo aí, ó? tudo é 7. Pastor, qual foi o presente que você deu a Isabelle que ela mais amou, o presente que ela mais gostou? Durante a Não vida? fale, é pra escrever. Durante a vida toda? É. Durante De a vida. todos os presentes que você deu a ela, qual foi o que ela mais gostou? Mas fala de presente mesmo. Ok. Presente mesmo, material que a gente tá falando, tá? Ela pensando, Tô ele já tentando sabe, aqui. e ela fica pensando. E a resposta é dela. Porque lá em casa não tem esse negócio. Dia dos pais, dia das mães, não sei o que. A gente presenteia quando precisa. Não tem essa data. Os nossos filhos nunca cresceram. Dia das crianças, tem que comprar um presente. Natal, Papai Noel. Não, a gente compra, entendeu? Não tem muito. A gente celebra as datas, mas não tem um especial aí, não tem? Agora era Nathalie. Já tá aqui, meu filho, escrito. Meu. Se vire. Eita! Rapaz, tem que respeitar, viu? Para de Não. pescar. Não, isso não é nada, mas tudo bem. É presente mesmo? Presente. Físico, né? Físico. Físico. Ah, tá. Presente. Ela ia colocar filho. É, não, é por isso que a gente falou, é presente. Ela ia dar uma romantizada, a mulher sempre faz isso. Mas a gente tá falando aí de presente mesmo. A gente sabe que esse aí não é o que mais... É. Filho é filho, né? Eita, lá agora foi. Agora foi.
3, 3, 2, 2, 1, 1. valendo. Pronto, só. Muito bem, É quase. o mesmo? Mesma coisa. Diamante Israel. Mas Mas foi foi a um aliança? anel de... Não, é aquele colar maravilhoso. Ai, tá vendo a cruz, né? É, com a cruz É toda mesmo. linda. Toda, É mesmo? Toda, Não, crave- mas uma das coisas que eu gostei, eu gosto toda de joia. cravejada, toda linda, linda, linda. Nós compramos em Mas Israel. ele tá certo ou você tá certo? Foi a aliança. Não, ele tá certo. Então eu Então falei, você que ela come, então é você que come. Eu tô dizendo que eu sei mais dela mesmo que ela mesmo. Meu Deus do céu. Gente, eu nunca vi isso. Foi o primeiro casal que eu vi que um responde pro outro e o outro é que tá certo. Mas você amor. também faz isso comigo muitas vezes. Meu Deus. Bora. Mas sabe por quê? É porque como psicólogo, eu sou PhD em psicologia, né, cara? Ah. Então, você avaliar a resposta dela, né? O olhar, a resposta sensitiva, tudinho. Eu sei o que foi importante e o que não foi. Pastora, qual é a comida preferida do pastor? Ah, essa daí, meu filho. Pronto? Virou. Especificamente. Errou. Eu. Vale, galinha. Tu esqueceu do freezer, freeze, cheio de Não, galinha. mas tu come proteína, tu come Não. carne. Eu sou craque em picanha, né? Diferente. A galinha tem que ser muito bem feita, entende? Ai, meu A galinha tem que Deus ser aquela do céu. galinha. Tu não come Pastor, galinha mais todo um dia. chicletinho. A picanha todo dia eu como. Picanha é comigo mesmo. Eu não sei fazer uma galinha no molho. Nunca Pastor, quis. mo- Mas eu modéstia tive tanto à A parte. trauma. galinha lá de casa não presta. A galinha lá de casa, gente, a galinha de casa é horrível. Eu não gosto nem do jeito do frango. Pois é. Eu gosto de comer galinha lá no Mercado São Sebastião. Sim. certo? Uma galinha caipira. Caipira, Sim. uau. Mas picanha, eu sou craque. Já pegou o chiclete, pastora? Já? Pode tá... Mas na cabeça Pode não. tomar o chiclete, não vai caber, não. É assim mesmo. Daqui a Tem pouco que ela acertar as Daqui a pouco ela tá perguntas, falando né? línguas estranhas aqui. Falta mais 2 perguntinhas, né, amor? Meu Deus do céu. Ó, pastor, qual foi o lugar da lua de mel de vocês? Tranquilo? Ah, essa ela lembra, Se essa você é não fácil. lembrar, Mata, ó. se tu errar, eu te mato. 3, 3, 2, 1. Muito Natal. bem. Ei, vocês gostam de Natal, né? Muito bem. Muita gente aqui. É porque Natal é lindo mesmo, Natal. Tá top. É lindo. Pastora, qual foi o primeiro filme que vocês assistiram juntos? Ela não assistiu, mas ela Eu dorme. não consigo Ah, não. assistir filme. Eu não assisti, eu assisto sozinho, eu vou com o menino. Que história que eu vou pro cinema Não, contigo? você vai, mas você... Não. Não, ela assistiu agora o último, né? É, o som do... Som da Liberdade. Ela Sim, mas assistiu não foi o todinho. primeiro, não. Todinho, assistiu todinho, sem Os dormir. trapalhões da nossa época. Didi. Ai, ai, ai. Meu Ei, escreve Deus. aí, gente, escreve aí. Primeiro filme que a gente assistiu junto? É, o primeiro filme. Eu sinceramente não lembro. Bem, não. Não lembro? Se os dois É não porque, lembrarem... gente, antigamente É a gente porque- não ia pro cinema. não tinha muito Não, cinema. é porque não é uma coisa da nossa praia também. O tempo todo filme. Tá, Mas então, não tem problema vamos- não, os dois como chiclete, tá tudo não, certo. vamos fazer assim. Qual é o filme que vocês mais gostaram, que vocês assistiram juntos? Que vocês falam, um filme que vocês mais gostaram. Ah, eu tenho um aqui. Olha... Me dá o chiclete logo. Eu não vou responder, me dê Não logo o vou responder, chiclete. me dá o né? chiclete. Obrigado. Agora deixa ela mostrar pra ver se é esse mesmo. A vida é bela. Muito bom. Muito muito bom? Já assistiu Então, junto? pronto. Assistimos juntos, eu fiz sermão sobre ele. É, Sobre então o foi um filme. filme marcante. O pastor tá gostando do chiclete, então. Eu quero o chiclete. Eu quero o melzinho aqui no chiclete. Teve uma pessoa aqui que perguntou se depois a gente ia dar remédio pra diabetes quando saísse do podcast. Só Vamos mais lá, uma, a pastor. última, dele, Tem mais essa e mais outra. dele e dela. Pastor, todo mundo tem uma mania, né? Isso é natural, o ser humano é cheio de mania. Qual é a mania principal da pastora, assim, aquela que caracteriza ela? Quando você lembra dela, você lembra daquela mania dela. Ixi, Maria, ela já foi direto, já não... Mas ele tem raiva. Já deu um spoilerzinho aí, não podia não, pois mas não, ela já não. deu um spoiler já. Não, é porque ele sabe o que é. 3, 2, 1... Não essa mania não, mano. E o que é isso É aqui? um negócio da... Gado, ele pesa, amor. Mas é uma mania.
Não, limpeza é terrível. Eu concordo com ela, me dá o bicho. É pior do que o fungado. É muito pior. É pior do que o fungado. É pior. Meu Deus do Me céu. dá esse negócio aqui. Eu não tenho perigo de eu dormir com a louça suja, não tenho perigo de ter um jantar na minha casa de Natal, não dou, termina de madrugada, de manhã cedo. Porque lá em casa vai muita gente, né? Não tem perigo da minha casa não dormir toda limpa. Não tem. Muito bem, muito Não bem. tem perigo de eu dormir do antes. céu. Eu durmo. Pastora, se o pastor, por exemplo, ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que ele compraria? Eita. Essa pergunta é boa, hein, produção? É, você tem que acertar o que ele vai falar. Essa pergunta é boa, hein? É de comprar mesmo, coisa. De coisa física, né? É. Eles dois com a boca cheia de Cheio chiclete. de chiclete. Pega logo o chiclete aí. Vai. Loteria. Eu ganhei na loteria. Loteria. Ah, eu não jogo na loteria. É, mas se por acaso jogasse, ganhasse. 3, 2, 1, virou. Valendo. Eita. Era mesmo tempo. Arrasou. Caraca. Eu ali na Vigílio Tábora eu comprava um baita de 4 casas para construir um tempo bem grande na Vigílio Tábora ali. Muito Uau. bem, o Eu chicletinho, pensava que pastora. Uau. Loteria não era de Deus, aí não podia comprar nada de igreja. A loteria não era de Ela Deus. quis induzir minha resposta. Viu? Loteria. Ela acha que comanda. Eu acho tão legal isso. Pastora, o chiclete, antes que a gente disse que... Me arranja um guardanapo aí também, por favor. Gente, vamos lá. Mas é porque o chiclete faz parte do próximo etapa, rapidão. É. Calma. Agora vamos para a última pergunta. Preparem as lousas. Essa pergunta é sempre incrível. Mais de 40 anos juntos, se conhecem mais do que ninguém, muito amor. Agora escrevam para mim, depois de 40 anos, quantos amorzinhos fazem por semana? Levante a lousa, não pode ver a resposta. Eu vou falar a verdade. Não pode, não. Eu vou falar a verdade. Olha o Mas- Espírito Santo. Meu Deus do céu. Vai, pastora, Pastora. escreve aí, ela tá olhando pra ele. Mas eu tô mostrando pros outros aqui, ó. 3, 2, 1. Para! Vai, vai! Aleluia! Não, meu amigo. Você Meu precisa, Deus! você precisa conhecer o hormônio. Ai, meu. Ei, esse hormônio é bom mesmo, pastor. Eu passo o endereço do médico pra ela. Ai. Você conhece a história da mulher que tava transando? Não. Tava transando com o marido, ela ficou olhando pro teto, e transando. Meu filho, acho que vou pintar o teto de bege. Não dá, né? Terrível. Não se interessa. Com o hormônio, não. Com o hormônio você se interessa. Entende? Ah. E a boca E o cheia de chiclete chiclete. O chiclete tá maravilha. Vamos aproveitar esse chiclete, que vocês deram uma aula de tudo aqui pra Ai, gente, meu né, Deus amor? do Preciso céu. desses hormônios. Nunca ri tanto. Ei, Ah, quero o como- endereço como é- do médico. Agora eu então. quero- Agora, Meu Deus, peraí, agora meu quem vai dirigir sou eu. Bora, coloca agora. Pastor, aqui a gente tem um problema seríssimo, pastora. Lá em casa é quase todo dia, pastor. É quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, quase na quinta. Não, a gente tem aí se dedicado, né? Esses últimos Tem, dias. a gente tem que se dedicar. Tem que tomar Mas qual é a aguentação média do pessoal que vem aqui no programa? Oi? Qual é a média do pessoal que vem no podcast? A Pastor. média é 2. Existe, não, 2 vezes. Sério? É a média. 2 existe uma média aqui que não é muito cristã, Foi não, mais assim, para a gente sabe? dar aula, manda vir pra já. A gente fala que não pode mentir, mas não tem jeito. O povo Deixa eu sempre falar pra você, mente. às vezes as pessoas não estão com problema de casamento porque não se amam no sexo. Não é isso, é É hormonal. hormonal. Verdade. Exatamente. Olha, Aí vem, a mulher- aí a mulher a mulher começa a com dizer que baixa tá hormonal- traindo, o marido da mulher é fria, não quer saber de nada, vai procurar outro. Não é doença, gente, é Mas é doença. verdade. Mas Aí é a gente tem verdade. esse tabu que hormônio dá câncer, que crente não é pra fazer isso. Não, gente. Dr. Marker disse que toda mulher, sem fazer repulsão hormonal, tem 3 dias de gente boa no mês. Só 3 dias.
Porque o início está subindo o hormônio, aí tem os 3 dias de gente boa, os hormônios equilibrados. Depois vai caindo de novo para o ciclo da reprodução. Sim. Certo? Então isso é natural. Quando você repõe isso aqui, você deixa a mulher o mês todo aqui, uau! E o homem também, né? Claro! Então você vai deixar a pessoa que não homem é uma maravilha. Esse assunto ele é muito importante, embora a gente esteja no meio do quadro de intimidade, mas eu acho que faz parte também da intimidade. A Lohane teve uma época que ela ficou como se fosse depressiva. É? Sim. Ela chorava por tudo. Como é que vai fazer sexo? Ela olhava pra mim, pastor, ela olhava pra mim com um ar de desespero, chorando e dizia, me ajuda. Eu dizia, o que é que você tem? Ela disse, eu não sei. Isso. Exatamente, eu estava nesse período porque a minha testosterona estava lá embaixo e eles falaram sobre Na isso. psicologia, a gente chama assim, nós temos a depressão química, certo? A depressão química não é tristeza da família, você não perdeu ninguém, não foi um trauma da infância, nada disso. É simplesmente que você equilibra a questão hormonal e você sai da depressão. Então, o psiquiatra entra aí, não é? Então é muito boa a questão da medicina, porque o psiquiatra entra, ele regula isso aí e você sai da depressão no outro dia, então é muito fácil. Muitas se ele tem vezes- depressão, não, que aí são Muitas vezes, por exemplo, ele queria fazer sexo. Eu não queria. Eu não quero. Ele sabe, ele quer que tu tenha. Eu não tô com vontade. Por causa da baixa hormonal. Não era falta de desejar ele, não era tristeza, não. É o hormônio acaba com a gente. Deus fez tudo perfeito. A falta dele que acaba. né? Pois é, a falta do hormônio acaba com a gente, principalmente a mulher. A pele, eu vou fazer 55 anos de idade. Linda. Hormônio também. Lógico, eu sempre malhei, sempre me cuidei. Não, gente, é sério. Celulite, tudo tranquilo, tudo em cima. Eu te dou, depois tu me liga, milagre. eu te passo o Benção. telefone dela para tu ser atendida também. O doutor Marcos não aceita um remédio que você toma. Vai ficar todo mundo nesse podcast lá nos comentários. Ei, bota aqui o número do médico. Ei, bota aqui. Os homens, O nosso então, a minha mulher tá presente nesse o povo da podcast. igreja já sabe, que também já todos Quer ver aumentar a audiência agora? Diga adeus à ejaculação precoce. Ixi, nós falamos tanto nisso com o Nilton e com a Nara aqui, não vamos? Muito bom, muito bom. Hoje eu reponho, nós repomos estradiol, testosterona, progesterona, vitamina D e a ocitocina. E a taurina, que é para força, quem malha, Sim. tudo. Tudo creme. Nada se toma, Nada. É bioidêntico. Nós estamos fazendo uma pesquisa, vamos ver com a Universidade Federal agora, para a gente pegar um local de saúde na cidade e fazer, então, para poder tabular uma pesquisa com Já a falou questão até com o Santo, já né? com pressão alta, pelo tudinho, SUS, sabe? um posto A gente que vai fazer só... Precisa. para tabular, né, cientificamente. Eu pra poder tomava mostrar. remédio para pressão, minha pressão chegou a 23. Passei um ano tomando Bivolete 5mg. Pergunta o que é que eu tomo hoje? Nada. Nem pra dor de Muito bom, cabeça. muito bom. A gente tem que cuidar dos nossos hormônios, cuidar da nossa saúde faz toda a diferença. Mas eu vou te dar uma dica que você precisa cuidar, literalmente fazer. Tenha um date, só você e seu marido, para fazer coisas que vocês faziam quando eram namorados. Verdade, Opa! isso aí também é bom. Um momento que não vai falar sobre filho, não vai falar sobre alinhamento. É só você e seu marido, dancem juntos, assistam um filme juntos. Cozinha, né? Cozinhem juntos, comecem a fazer coisas certo, que hein? vocês faziam antes. Prepare aquela lingerie bonita para o teu marido, comece a dançar para ele, enfim. Viva como realmente vocês eram no passado. Isso, gente, renova qualquer casamento. Literalmente, nós estamos vivendo isso hoje, né, amor? Oi, com... E como tá fazendo a diferença? Toda semana a gente separa o nosso dia específico. Mas não é um dia específico só para fazer amor, não. Porque eu acho que esse dia tem que ter sempre, né? Aí todos Sim. os dias seria o ideal, realmente. Mas você ter esse dia específico para se amar, para se conhecer, para namorar e fazer E é coisas bom. incríveis. E é bom. Eu titulei esse dia, pastor, lá em casa, como o dia do corre nu by night. Fica todo mundo nu dentro de casa, só eu e ela. E aí a gente tira um dia só pra ficar lá, Adão e Eva no paraíso, entendeu? Aí tem filme, tem música, tem dança, tem comida gostosa, tem tudo. Mas pensa num dia bom. Isso tem renovado o nosso casamento, assim, ó, 1000%. Verdade. Agora, a nossa assessoria, a nossa produção fica no pé, tá na agenda, viu? E como é que faz com o filho? A gente vai deixar na casa da avó, vó pra essas coisas, né? vai pra essas vó, coisas, tia, né? Ó, o dia de vocês com ele, aí ele fica lá e a Olha, gente... pra gente encerrar esse programa, não poderíamos fazer diferente. A gente sempre É verdade. deixa esse tempo pra vocês declararem o amor de vocês realmente um pro outro. Meu Deus. Quanto é importante olhar nos olhos, falar o que sente, o quanto é importante. E aí é esse momento. Pastor, eu queria que você começasse. Às vezes a gente cai na rotina do dia a dia, tá casado há 40 anos, mas faz anos que não faz uma declaração olhando nos olhos, agora, né? A romântica, né? Falar. Mas ela vai ser romântica de natureza. Fala do coração.
40 e... Um bocado. 40 e um bocado, né? Não, eu sempre tenho falado e olhando para os seus olhos. Que quantas vezes fosse preciso, eu me casaria novamente com você. Você é o melhor pai do mundo. Você foi o melhor filho. Você é um irmão que sempre cuidou da sua casa, dos seus irmãos. E você é o melhor marido do mundo. Que me ama, que me protege, que está comigo todos os dias. Que é chato de vez em quando. Dá vontade de matar de vez em quando. Mas que eu me casaria todos os dias se fosse preciso. Eu amo você e quero terminar os meus dias bem juntinho. Uau! Tá vendo? Até que a morte se separe. Ainda bem que tá gravado. Quando eu sentir saudade, né, mas eu vou lá e Não, escuto quando quiser de novo. passar na cara. Play. Olha o que você falou lá no programa. Isabelle, você, para mim, é um presente de Deus, e sempre foi, né? Desde o início, quando eu olhei pela primeira vez para você, eu disse que ia casar com você, né? Embora seu pai não quisesse muito, né? Mas depois ele cedeu a sua mão para mim, sua mãe e sua família me entregaram você, e eu recebi você com muita responsabilidade, né? Porque você foi uma menina bem criada, e dos pais que amavam muito você, então eu tinha que fazer pelo menos parecido com eles, né? E é muito bom amar você, é muito bom cuidar de você, é muito bom ver a mulher que você está se tornando todo dia. Você está crescendo muito ultimamente, depois dessa nova experiência da sua vida, agora nesse, né, o privilégio de mudar a trajetória, né, já na maturidade é fantástico. Então você tem se tornando uma mulher cada vez melhor, cada vez mais tranquila, calma. Profetiza. Amo muito você, de verdade, viu? Você conta sempre comigo, vai contar com sempre para toda a vida. Gente, ele é... Todos os meus sonhos ele compra, viu? Ele sempre está presente em todos os meus sonhos. Uau! Maravilhoso. Gente, que incrível, que bate-papo massa, né, amor? A gente tem que ir como embora, a gente né? aprende, Eu juro como eu passaria uma semana fácil sentado conversando com vocês. Dos maiores presentes que Deus nos deu, quando Ele entregou esse ministério do Até que a Morte Separe, eu acho que foi realmente sentar assim, com casais e poder aprender com cada história, com cada pessoa. Esse projeto ele surgiu na pandemia, a gente vendo um monte de gente se separando e a gente desesperado em casa, porque a gente já tinha passado pelo processo de separação e começamos a pensar o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. E a gente começou a fazer lives para conversar com casais e falar sobre Jesus e falar que a relação poderia dar certo com Jesus. Depois que foi passando a pandemia, a gente começou a receber convites para ir pregar em igrejas para casais. Começamos a pregar para casais. E aí logo depois, Deus colocou no nosso coração o desejo do podcast e de várias outras coisas que estão surgindo, como mentorias. A gente hoje está mentoreando casais em vários estados, até fora do país, de forma online. Tem abençoado muitas vidas, mas eu acho que muito mais do que abençoado vidas através da nossa vida, nós temos sido abençoados quando nós sentamos aqui com pessoas como vocês, para aprender realmente tanto, né, amor, quanto a gente aprendeu hoje. Muito obrigado, de verdade, por terem topado, aceitado esse convite, por se mostrar tão vulneráveis, pela a alegria, a forma de expressar, porque a gente vê casamento assim, a gente enxerga casamento com essa leveza, com esse sorriso, com essa alegria. As pessoas acham que a gente, porque casou, tá morto, né? É o que o mundo prega lá fora. Ah, casou, morreu, agora perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu nada. A gente ganha. Sim. Quando a gente casa certo, a gente ganha. A gente tem outro mundo, outra realidade, né? Então, muito obrigado, né, amor? É isso mesmo, gente. Obrigada. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E você que está assistindo a gente, compartilhe. Compartilhe, porque eu tenho certeza que vocês vão ser muito inspirados e vão inspirar outras pessoas também através desse testemunho lindo. A alegria foi nossa, né, de estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto. E nós acreditamos que Deus ele tem levantado homens e mulheres para curar a terra. Né? Porque casamento eu falo que família é o maior e mais lindo projeto de Deus. Mas ela precisa ter saúde. E sem firmado sobre a rocha, que é Jesus, a gente não tem saúde numa casa. Então, além de cuidar das nossas emoções, a gente precisa cuidar do nosso espiritual, né? E aqui a gente vê um casal novo, tão lindo, tão comunicativo, que Deus tem separado vocês para esse novo tempo. Amém. E eu posso ver, né, quantas sementes vocês vão colher. Por essa maneira de se dispor, vocês poderiam estar fazendo outras coisas.
mas vocês receberam o propósito de Deus. E quando a gente vive o propósito, a gente vive a prosperidade. Então, nós abençoamos a casa de vocês, os filhos que ainda virão, né? E uma descendência onde vocês vão poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Assim como a nossa casa hoje, toda a casa serve ao Senhor. E a outra coisa Beijo só bem é grande. dizer da alegria de estar com vocês e que nós nos sentimos muita vontade, né? Sim. Muita vontade, né? E a gente é bem assim, viu? Normalmente a gente não conversa esse assunto, certo? A gente podia falar sobre filhos, sobre qualquer outra coisa. Com todo o conteúdo que nós temos, a gente podia passar aqui uma hora conversando sem tocar em nada da gente, né? Mas nós nos sentimos bem à vontade com vocês, para estar juntos com vocês. Parabéns. Deus abençoe muito. Amém, amém, amém. Deixa eu dar um abraço em vocês. Oi, gente, obrigada, Muito, viu? muito obrigado. De verdade, Abençoe. Amém. Deus abençoe cada dia mais e mais a mensagem de vocês, viu? Honra, grande. Obrigado, de verdade. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada, viu? De verdade. Feliz de receber coisa vocês. Vamos finalizar daquele jeito? Eles não usam pijama, mas aqui a gente pode só, né? É? É porque a gente sempre termina dançando bananas de pijama. Mas como é que dança bananas de pijama sem pijama, amor? Assim mesmo, Ó. desse jeito, pode ser? Olha, eu só tenho um detalhe. Eu sempre fui da igreja, nasci na igreja, certo? Então dançar é zero. Mas é só assim mesmo. É? Como é que faz então? Aí vamos lá, a gente faz assim, É, vai. não tem 3, pijama não, mas 2, tem um banana, vai. Bananas de pijama, descendo as escadas.